Dois, três. Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, hoje nós conseguimos, né, estar Amém. aqui para poder para poder estar juntas falando sobre esse assunto que tem chamado muito a nossa atenção, né? Já faz um tempo e nos últimos meses eu acredito que cada uma aqui, né, tem agora um tempo significativo, até mesmo para poder falar sobre o tema que nós vamos falar, que é sobre redes sociais. Então, nós estamos felizes, porque a gente já queria E estar falando disso sobre um tempo, né? Porque a gente acredita no quê? Aquilo que tem sido bom para a gente, nós queremos muito passar isso para frente, né? E nós sabemos que não é fácil a decisão que nós tomamos, e aqui a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso, por isso que nós agradecemos e louvamos muito a Deus mesmo, né? Por isso, e antes de iniciar, a gente vai fazer uma oração para que o Senhor, né, de alguma forma, possa, através dessa live, estar falando com você que vai estar aí assistindo, que o seu coração esteja aberto para ouvir o Senhor. Não, assim, vai ter o nosso testemunho, né? Claro, mas que, independentemente daquilo que a gente falar, que você busque do Senhor. Senhor, é isso mesmo? E eu tenho toda certeza que se você buscar com o seu coração aberto, o Senhor, ele vai te guiar, né? Se nós estamos com a razão ou não. Enfim, vamos orar? Eu vou pedir à minha amiga Lourdes para fazer uma pequena oração, por favor. Oremos. amém. Querido Deus, eterno Pai, estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, para falar sobre um assunto que tanto o Senhor tem nos ensinado, meu Deus. Cada uma com sua particularidade, com sua vida, com sua história, mas o Senhor calou-nos ao coração, que a gente possa aqui compartilhar com os nossos irmãos, não aquilo que vem de nós, mas aquilo que temos aprendido de Ti. Que Amém. possamos, Senhor, através desse diálogo que vamos ter aqui, compartilhar, Senhor, sobre nossas lutas, nossos aprendizados, sobre a forma como o Senhor tem trabalhado no nosso coração a respeito desse tema específico que será abordado no vídeo. Que seja uma bênção para a vida das pessoas que vão estar posteriormente assistindo, ouvindo cada uma de nós. Que o Senhor possa nos usar como teus instrumentos. É o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Bom, como eu já falei aí, né, nós vamos falar essa live é em especial sobre rede social. Eu, particularmente, nunca me imaginei fazendo uma live sobre rede social, no sentido que ela vai ser, né, feita. Mas aqui eu estou com o celular aqui na mão, então quando eu estiver olhando para cá é que eu estou lendo aqui algumas coisinhas que a gente deixou de rascunho. Mas vamos lá, para dar início. Está aberto tanto para Lourdes como para Michele. E aí, acho que quando a gente talvez chegar aqui depois da quarta perguntinha, eu acredito que a Mi, ela pode contar para a gente, né, um pouquinho da trajetória dela, né? E o que levou, o que fazia ela permanecer ali e o que levou ela a sair. Pode ser? Ok. Tá, claro. Então, vamos lá. A exposição do eu nas redes sociais é pregação do evangelho? Pergunta polêmica. Bem, É, eu penso o seguinte: o Evangelho é sobre Cristo. O Evangelho é sobre a palavra de Cristo. A minha vida pessoal, ela não é o Evangelho. Ela pode ser impactada pelo Evangelho e ser transformada pelo Evangelho. Mas a minha vida pessoal, a minha intimidade
o meu dia a dia, os meus gostos, as minhas compras, ah, o que envolve a minha vida, isso não é necessariamente o evangelho. E Uhum. eu penso que se eu levo, se eu necessito expor o meu eu para expor o evangelho, de alguma forma eu estou mostrando que a palavra em si ela não é suficiente. Cristo não é suficiente. Precisa-se da minha vida, precisa-se do meu eu para que realmente o evangelho alcance outras pessoas, no sentido de precisa do meu toque, do meu a mais. Eu penso Uhum. dessa forma. Me, O Evangelho fala que nós somos testemunhas, né, de Cristo, através da nossa vida. Às vezes, muitas vezes, não vai ser falar, não vai ser o nosso impor, mas a nossa vida será um testemunho. Mas sim, na internet, isso se torna eu falo porque quando eu estava na internet, as pessoas falavam, nossa, mas você me mostra tanto de Deus da sua vida, né? Quando eu estava saindo, exatamente. né, vinham. Eu saí e meu perfil ainda se encontra lá, né? Porque o Senhor não me direcionou a excluí-lo, até como uma forma de testemunho, né? Não me direcionou a excluí-lo. Continua lá, mas eu não tenho mais acesso, né? Mas assim, então às vezes eu encontro pessoas, né? Nossa, mãe blogger, eu te assistia, meu Deus! Assim, né? E é engraçado porque as pessoas falam, nossa, me tocava muito os seus vídeos, nossa, me tocava muito, né? Apesar de ter essa fala das pessoas, eu acho que as pessoas podem levar isso e elas levam isso somente para a rede social e acabam se esquecendo. Eu acho que esse é o perigo, né? Porque é o real. Nós temos o real aqui acontecendo e muitas pessoas estão se perdendo por confundir o real com a rede social, sabe? Elas começam até com um intuito bom, mas elas se perdem, porque, Se perde. né? Exatamente. Eu não concordo, né? Eu não acho que seja isso. Nossa, hoje a gente vê pessoas, inclusive na internet, dizendo que foi um chamado de Deus ela pregar na internet. Isso é a maior Exatamente. heresia que existe, porque não É engraçado, olha só, a gente nem conversou nada. Eu queria deixar claro aqui que eu e a Lourdes, a gente conversou algumas coisas, né? A gente né? conversou, né, minha amiga? E isso, quer ver? Tem bastante tempo. Assim, tem muito. Acho que já deve ter uns 2 meses que a gente conversou mesmo a fundo, né, Lourdes, sobre rede social. E aí, vez ou outra, dá uma coisinha assim, né? Mas com a Mi em si, por mais que a gente conversou, foi muito, muito pouquinho. E a Mi É, já citou. Você já citou um ponto muito importante. E é já, interessante você ter falado isso, essa questão de da gente achar que é um chamado. não é, né? Não é um chamado, né? Nós somos chamados para ser discípulos, né, de Jesus Cristo, né? E isso não inclui que você precisa estar na internet. E é tão forte que abre tantas outras janelas, né? Por exemplo, gente que Exatamente. pegar pela internet, olhar pela internet e nem mesmo tem sua vida, né, centrada em Cristo por isso o perigo, né? Porque a pessoa às vezes nem por trás ela tem uma vida e quer te pastorear ali na internet. E tantos Exatamente. piadas, enfim, então não, com certeza não. É, Exatamente, verdade. Eu acredito que nem tem muito o que comentar aí. E essa questão, lendo novamente, né? A exposição do eu nas redes sociais é pregação do evangelho. Então, como a Lourdes falou, a Michelle complementou, por mais que a minha vida, ela deve pregar as pessoas. Nós aqui, lembrando que a gente está falando de rede social e em especial o Instagram. Vamos falar assim, aberto assim, em especial o Instagram, que hoje se tornou, como nós costumamos dizer, e é interessante. Eu acho que eu não cheguei a mandar para a Lourdes quando a gente conversou sobre isso, que tem uma moça aí famosa, eu não vou ficar citando o nome de ninguém, mas tem uma mulher aí famosa, né, que está em alta aí nas mídias sociais, e aí ela foi em um local fazer uma entrevista, é uma mulher culta, né, e tudo mais,
E aí ela falando ali sobre a questão, né, de que ela foi na televisão e aí não deu certo, aí o pessoal enrolou ela nisso e naquilo, mas se para ela tudo bem, né, que hoje em dia o Instagram, aí ela falou assim, o Instagram hoje em dia é a nova televisão, né, como novela. Aí na hora eu lembrei, Lourdes, eu falei, gente, olha só, isso é algo que tá tão nítido, né? Por quê? Porque as pessoas não percebem, elas levam a vida dela, como a Michelle falou. A pessoa inicia de uma forma, talvez até mesmo sincera, mas sem ela perceber, para que ela, Michele vai falar isso com muito mais propriedade, para que o algoritmo, né, te reconheça, para que você realmente tenha ali suas visualizações, suas curtidas, seu engajamento todo, o que que nós temos que fazer, Mi? Levar a vida. Porque se não tiver nada de curioso para as pessoas estar ali vendo, É, claro, aí a gente pode falar assim, ah, Tati, mas tem muito perfil que não leva a vida, assim, não leva a rotina. Vamos colocar, sabe esses perfis que geralmente postam só mensaginhas? sim. Não, você não vê ali ninguém postando a vida, certo? É só mensagem. Mas, Mi, quantas vezes por semana esses perfis postam? Reels, mensagens, ou seja, querendo ou não, essa pessoa está se dedicando ali. E eu vi, não foi só um, dois, três, quatro testemunhos, eu vi vários no YouTube, tanto de pessoas que trabalham assim, na maioria foi influencer, né? Tanto dessas outras até que trabalham, como a Michelle, ela trabalhava lá. Inclusive, um último testemunho que eu vi foi de um marketing, uma pessoa que trabalha com marketing, né? E aí ele falava todo o malefício, tudo que estava fazendo ele mal, que ele deletou, aquela coisa toda que ele viu que não compensava o dinheiro que ele ganhava. Aí no final, eu achei isso interessante porque ele foi sincero. No final ele falou assim, olha, infelizmente eu retornei para o Instagram. Só que eu estou vendo um meio de não trabalhar ali. Eu tento trabalhar, mas ele fala assim, que ele trabalha as horas que ele tem que trabalhar e depois ele até deleta, porque ele sabe o tanto que aquilo faz mal a ele. Ou seja, ele foi sincero em falar todo, sabe, tudo que é mal, e foi sincero em falar que ele voltou, mas que ele não recomenda. Enfim, ah, vamos lá, né? Essa aqui tá até junta com a primeira, porque a gente falou sobre a questão que a nossa vida, obviamente, que ela deve pregar. E claro, nós sabemos aqui que, por mais, Mi, que às vezes você não está na rede social, não está expondo a sua vida, o seu viver cristão, querendo ou não, vai chamar a atenção. Isso, Chama né? atenção, isso não dá. A pessoa vai chegar em você, né? Vai te pedir talvez uma oração, aí você vai orar, de repente a pessoa te conhece um pouco, e aí ela vai falar, olha, sabe, aí vem aquele elogio, né? Mas, né? Vamos lá. Nossa live caiu, parou de gravar, né? Então a gente por isso que vai dar esse corte aí no vídeo. E aí nós tínhamos falado na primeira pergunta sobre a questão da exposição do eu nas redes sociais, se é pregação do evangelho, né? E, enfim, aqui agora nós vamos passar para a segunda pergunta, que é: sede meus imitadores no que eu tenho de Cristo ou no que eu sou? Deu para entender? É bem interessante essa pergunta, porque quando a gente olha para a Bíblia, né, a gente vê Paulo falando assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, o que deveria ser imitado é o que há de Cristo em mim, e não eu. Só que na exposição nas redes sociais, o que que acontece? Para que eu consiga manter a atenção dos seguidores, para que eu tenha mais visualizações, mais curtidas, mais comentários e mais compartilhamentos, as pessoas não querem necessariamente saber da mensagem que eu carrego. As pessoas querem saber a vida que eu levo, porque como Tati falou anteriormente, o Instagram, ele é a nova televisão, né? É onde as pessoas estão ali, é como se fosse a gente está ali, é um Big Brother, um reality show. Aí você pode dizer, não, mas eu vou testemunhar através da minha vida ali nas redes sociais. Não necessariamente, porque o testemunho ele se dá na vida real. Porque na vida, no virtual, você maquia, você faz Uhum. cortes, você
pensa em todo o espaço, em tudo. Então, assim, não é um testemunho real, não é um testemunho visível. Você pode se demonstrar ali ter o caráter de Cristo, ser calma, ser branda, mas ninguém sabe se realmente você é no dia a dia, na realidade. Porque o testemunho mesmo que nós damos de Cristo é no olho, é na vida real. Aí o que acontece? Para eu prender as pessoas a mim e assim conseguir alcançar mais pessoas e ganhar mais pessoas para Jesus, eu preciso expor mais do meu eu, porque isso gera engajamento. As pessoas acabam por imitar em mim, não o que eu tenho de Cristo, mas o que eu sou. Então, as pessoas querem as roupas iguais à minha, as panelas, a lava-louça, o marido, os filhos têm que ser do mesmo jeito, comer do mesmo jeito, se vestir do mesmo jeito, até a forma como você edita suas fotos, o Exatamente. filtro que você usa, o seu trejeito, Exatamente, Lourdes, sua verdade. forma Quantas de vezes falar. vieram até a mim perguntar, Tati, como que você edita suas fotos? E engraçado essa questão de foto, viu? Porque eu gosto de tirar foto até hoje. Você vê aí, né? Vez ou outra, eu posto fotinha, ainda tá tudo ali, aquela coisinha bonitinha, porque é o que eu gosto, né? Mas, claro, a gente não vai mentir que quando a gente tá na rede social, vamos dizer, né, Mi? A minha é fotógrafa. Você quer escolher a que saiu melhor, Até porque a né? rede social, ela é marcada pelo visual. Então, você precisa investir visualmente naquilo ali. Seu ambiente tem que estar bonito, que é a casa Pinterest. Todo mundo quer, é a preocupação com a roupa, é sempre colocando filtros, porque tem que ter uma boa aparência, uma boa imagem a passar, né? Sim, Tudo é sim, movido pelo visual. E aí, exatamente. Pode. completando isso, eu queria ler só rapidamente um texto aqui para terminar a minha fala, Sim. sobre essa questão do Uhum. imitar, do imitar. Quando a gente está ali consumindo, eu digo porque eu já fui também, eu não fui só produtora de conteúdo, eu já fui consumidora de conteúdo ali no Instagram. E muitas vezes eu me vi imitando pessoas, estilo de pessoas, querendo as mesmas coisas que as pessoas, cobiçando, invejando, tendo insatisfação em relação às minhas coisas, porque eu queria imitar aquela pessoa. Eu queria viver a vida dela, né? E eram pessoas que eu olhava e dizia, ela é a cristã que eu quero ser. Então eu queria imitar ela, né? Só que esse texto está se eu não me engano, Meditação Maranata, página 244. Diz assim: não devemos imitar nenhum ser humano. Não há nenhum ser humano que seja suficientemente sábio para ser nosso critério. Isso aqui me lembra das caixinhas de resposta no Instagram, onde quem domina, vive ali respondendo, que dá engajamento também, a questão de responder perguntas, você é a autoridade máxima, você tem todas as respostas, e ninguém quer procurar por si mesmo, a gente quer aquela coisa batida. Então, eu mando a pergunta para o fulano ou para a fulana, me responde, porque aquela pessoa tem toda a sabedoria. E o texto diz: não há nenhum ser humano que seja suficientemente sábio para ser nosso critério. Devemos olhar para o homem Cristo Jesus, o qual é completo na perfeição da justiça e santidade. Só que quando a gente está ali, a gente não está olhando o homem Cristo Jesus, nós estamos vendo pessoas, né? Contemplando pessoas falíveis. Ele é o autor e consumidor de nossa fé. Ele é o homem exemplar. Sua experiência, no caso, a vida de Cristo, não a vida da Lourdes, a vida de Cristo, sua experiência é a medida da experiência que devemos obter. Seu caráter é nosso modelo. Tiremos, portanto, a mente das perplexidades e das dificuldades dessa vida e fixemo-la nele, para que, contemplando, sejamos transformados à sua semelhança. E muitas Uhum. vezes na rede social a gente contempla tanto o outro que a gente acaba sendo transformado à imagem do outro, pensando, Exatamente, pensando o que o outro exatamente. pensa, se vestindo como o outro se veste, querendo comer, viver, tudo igual ao outro e não igual ao Cristo. A gente perde até nossa identidade, É isso a que eu ia gente falar. afoga nossa identidade na identidade do outro, né?
Podemos contemplar a Cristo com boa finalidade. Podemos olhar para Ele com segurança, pois Ele é todo sábio. Ao olharmos para Ele e meditarmos a seu respeito, Ele será formado em nós a esperança da glória. Amém. E sabe, você está aí falando, Lourdes, eu estou aqui meditando e pensando em alguns personagens bíblicos, né? E como a gente citou de Paulo, aí eu tô pensando e falando, gente, realmente, né? Porque quando, um exemplo, né? Vocês ouvem assim, Paulo, Daniel, por mais que tenha o nome deles, Daniel, Paulo, mas automaticamente quando fala, não já nos remete a Deus, ao poder de Deus operando na vida deles? Então, Exatamente. isso é algo para a gente pensar, porque muitas vezes não é o que acontece quando se trata nessa questão de influência digital. A gente, a Michelle, ai, a Michelle, a Michelle. Não é? Dificilmente, nossa, não acontece isso aqui, igual ouvindo a Lourdes, aconteceu agora. Que por mais que venha um nome, Paulo, Daniel, né, Moisés e tal, 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 Noé, remete com força para o poder de Deus, o que Deus fez na vida deles. Então é isso, né, que deve acontecer. As pessoas precisam olhar para nós e ver o poder de Deus agindo na nossa vida, e não nós mesmos, né? E falando, né, nessa questão de Paulo, de seguidor, né, e a gente ter que a nossa vida, como eu falei, deve ser uma pregação, obviamente. E aí eu posso, mas eu, né, aconselhar pessoas, eu mesma eu tinha isso na minha cabeça, né, que, eu tô em casa, uma forma de eu alcançar muitas pessoas, né, quem sabe, levar a mensagem, e é algo que a gente faz de coração, a gente não faz assim, é, daquela coisa de, nossa, porque eu quero subir, crescer. Quando você começa, a sua intenção é simplesmente levar a mensagem até você estar ali dentro, e aí você começa o quê? A ser transformado por aquilo que você contempla. Então, ó, fulano tá ganhando, por que que eu não consigo também alcançar os meus seguidores, né? Por que que minhas curtidas também não é igual tá falando? Olha para você ver como que o foco vai embora. Então, eu falando sobre isso, né? Eu gosto de dar o exemplo da questão do bom conselheiro. Um bom conselheiro, né? O que ele faz? Ele sempre vai levar as pessoas para a fonte. Ou seja, se você é alguém que aconselha pessoas, né? Hoje em dia tem aí, né, pessoas que aconselham como psicólogos, vamos dizer assim, mas alguém de Deus, um conselheiro do Senhor, ele não vai fazer a pessoa ficar presa nela. Ele vai levar a pessoa para a fonte, vai mostrar para ela aonde está a solução. E muitas vezes na rede social, por mais que, como a Mi falou, eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus. E aí eu já quero falar, né, abrir o parênteses para falar, que eu acredito muito que Deus tem o plano A para nós. Só que nossa cabeça dura, né, às vezes não quer ouvir, e aí vai lá, pula para o B. Deus, em sua infinita misericórdia e bondade, ele pode nos usar de alguma forma no plano B? Pode. Mas não vai ser como deveria ser se a gente estivesse no plano A. E claro que eu acredito que o esforço, a vontade do Senhor é que a gente enxergue, olhe, sabe, olhe, pera lá, deixa eu voltar para onde o Senhor me queria, né? Que é o plano A. Então, Deus, ele pode usar de alguma forma? Pode, mas ele pode fazer muito mais aquilo acontecer que ele quer que aconteça se a gente estiver no plano que ele deseja para a gente. Então, já chegou muitas pessoas agradecidas por algum vídeo, por algum texto que eu escrevi, alguma coisa que a Mi também. Já, a gente sabe disso. Como eu falei, Deus é misericordioso, Deus é muito bom, né? E Ele pode, já que tá aí, né, minha filha? Ele pode fazer. Mas, como eu disse, na rede social, infelizmente, o que acontece? Tem pessoas que acabam. Grudou na Tatiana. Eu tenho certeza que a Michelle já me recebeu mensagem assim. Não sei você, minha amiga Lourdes. Eu falo da Lourdes porque a Lourdes, diferentemente um pouco assim da gente, como é que é? Ela era aquela pessoa que estava ali na rede social, mas ela não, ela acho que ela não pode se dizer assim, embora todo mundo está na rede social, para mim é influente. Uma vez que você está publicando, postando, você se torna, né? Está influenciando para o bem ou para o mal. Mas ela ainda não tinha tanto seguidor como a gente tinha.
Então, eu sei que, eu acredito que você já recebeu, quantas vezes que alguém já não falou assim, alguém manda assim, ou vai comentar algum stories que eu coloquei. Aí, de repente, eu vou lá, muito obrigada, não sei o que, não sei o que, a pessoa, você me respondeu. Não já aconteceu isso, Michele? E aí a gente se vê, pera lá, mas olha para você ver. Então, aí, Dá não, uma pausa, responde a pessoa, dá atenção à pessoa, aí ela, tanto faz, que ela vê que é uma pessoa normal, ela achava que isso acontecia muito, né? Tipo assim, aí eu respondia a pessoa, aí ela mandava mais uma coisa, aí eu continuava respondendo a pessoa. Aí ela, tipo, no jeito dela escrever, ou até mesmo ela não respondia mais por ver que você é uma pessoa igual a ela. Ela queria que exatamente. porque ela queria continuar com aquela imagem sua de que você é diferente, que você tem alguma coisa ali diferente, que você não é igual a ela, entendeu? E você, eu Mesmo não acredito que a Luz, tendo. a Luz, a Luz vai ter até alguma coisa para falar, porque eu acredito que você foi em um ponto aonde nós acreditamos que o ser humano, ele necessita de alguém para servir, para adorar. É igual É, os filhos, eles necessitam de uma autoridade na vida deles. Por isso que Deus deu aos pais a autoridade. E se Mesmo eles não não, acham, se os filhos não acham autoridade nos pais, eles vão buscar lá fora. Então, mesmo da não mesma tendo forma, mesmo não tendo tantos seguidores como a Tati falou, eu vivenciei isso inúmeras vezes. olha Quando eu aí. respondia a pessoa no direct, ou a pessoa me respondia no story, eu ia lá e respondia ela, ou num comentário no foto, num vídeo, Sim. parecia assim, a pessoa ganhou É o outra pessoa. dia. Meu Deus, você me respondeu, eu não acredito. E às vezes eu ficava assim, oxe, sabe assim, Oxi, meu filho, oxi. porque eu me lembro até que uma vez eu fui para uma igreja aqui na minha região mesmo. Aí uma irmã chegou e falou comigo assim, ela, irmã, eu sempre mando mensagem para você, gente, ela me responde no Instagram e eu disse, gente, eu sou uma pessoa normal, que tem uma conta normal, Olha só, né? e olha só, né? E a gente já entrando nessa parte, eu acredito que a gente já pode até falar um pouco sobre essa questão da lisonja. Porque veja bem, louvado seja Deus, né? Como a Michelle falou, ela buscava mostrar para a pessoa, ó, eu sou uma pessoa normal, comum. É o que eu também tentava mostrar. Eu falava, muitas vezes eu falava. Eu falava assim com a pessoa. Eu que te agradeço, né? Eu que agradeço por você vir aqui, por você comentar e tal, 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 e conversava com a pessoa e tal, 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 como a Michelle falou, né? Muitas vezes a pessoa sumia, né? Talvez por conta de quê? É comum, veja bem, né? Como a pessoa ela necessita de alguém para adorar e esse alguém perfeito, né? Digno de adoração e louvor é só Deus. Então, esmurecia, ia procurar outra, né? Outra pessoa ali para ela ficar adorando aquela coisa toda. Mas aí o nosso cuidado, né? Que é aquele ponto aonde, aí o outro falou isso comigo. Ai, Tati, você me respondeu. E aí? E agora? O que que vai estar passando aqui no meu coração? O que que vai estar? Ai, opa. Ó, eu sei, ó, Tatiana, a menina, ela chegou a falar para mim que ó, tá toda, né? As coisas que começam tá aqui, como fala, começam a nascer, né? Sentimentos que começam a vir. Talvez você nem queira aquilo, mas qual o ambiente que você está? O que você está escolhendo? Então, aquilo ali, às vezes você vai estar até lutando, mas sabe, o mesmo de uma pessoa que ela para de fumar, só que ela continua frequentando os mesmos lugares, é que continua vai. indo no bar. A probabilidade dela voltar a fumar, dela fumar de vez em quando, vai ser muito grande, muito grande. Então, e aí entra um outro ponto que, obviamente, eu não tenho como controlar o que os outros, o sentimento dos outros, né? Se eles vão me adorar, se eles vão isso, aquilo. Mas sabendo que estando ali, levando a minha vida, a minha rotina, como a Michelle iniciou, né? Não, mas aqui, né, o meu ministério, então eu tenho que levar isso, as pessoas precisam me conhecer. Como é que era, Mia, aquele negócio que se falava muito na rede social, como é que é? É porque é pessoa com pessoa, para a pessoa saber que aqui tem alguém do outro lado, igual a ela, né? Então você começa a levar todas essas coisinhas e tudo mais.
tudo bem, como eu falei, eu não tenho como controlar o que a Luz vai pensar ao ver meus stories, eu mostrando aqui, eu com meu esposo, eu fazendo culto, eu caminhando, eu viajando, mas eu posso colaborar também para o que eu vou levar, o que eu vou querer. Pera lá, eu posso colaborar para ficar bem entendido, né? Eu posso colaborar no que. Ai, meu pai, até me fugiu a palavra assim. Mas acho que eu vou dar um exemplo que fica melhor. E depois eu acho que surge aqui a palavra. Mas assim, se eu sei que estando lá eu vou causar isso, e aí olhando com olhos espirituais, né? Qual é o mais saudável, melhor eu fazer? Eu ser uma pedra de tropeço para o meu irmão ou eu buscar evitar isso? Então, eu acredito que se nós buscarmos pensar assim, nós vamos evitar muitas coisas. Geralmente, as lives, né, algum testemunho de alguém que vai falar sobre rede social, ela inicia falando: aqui eu não estou recomendando ninguém a sair da rede social, eu estou falando do meu testemunho. Só que aqui, eu não vou virar para você ser hipócrita de falar que eu estou fazendo essa live falando assim: olha, continue lá. Não é. Aqui o meu intuito é realmente que você reveja, mas não é só o que a gente está falando. Avalie você mesmo, reveja, veja o que está passando na sua cabeça, veja o seu tempo no que você realmente está muito perdendo, aquilo que você está incitando no coração das pessoas, aquilo que realmente está nascendo também aí, ó, no seu coração, na sua mente, e se é saudável mesmo você ficar nesse ambiente. Ai, Tati, mas nossa, se for assim, a gente tem que sair, se deletar até do mundo. É muito diferente o viver aqui, igual aqui, nossa realidade, no nosso dia a dia, e numa rede social, como a Lud já falou no início, né, sobre essa questão de cortes e tal e tudo mais. Gente, eu não sei vocês como era, mas se fosse parar para ver uma coisinha, quando você via, já passou 20 minutos, uma hora, tá, 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 tá. E se você for colocar no papel, você vai ver que foi tempo inútil. Foi tudo inútil. O que que você fez? De repente você leu uma mensagem bonita que a Lourdes postou. Aí a Michelle postou um reels tão bonito, uma mensagem verdadeira. Nossa, que legal, né? E aí, e de repente os outros tempos, as outras horas. Será que e mesmo que se de repente está consumindo só coisinha legal, tá? Mas você está consumindo o que o outro, talvez, vamos dizer, olhe lá se ele não está pesquisando só para ele postar. E me faz lembrar de um testemunho de uma moça que eu vi uma vez, e ela falava que ela se pegou estudando a Bíblia apenas para ter o que postar. Tati, e sobre isso, tem até uma pergunta para vocês duas, né? Rede social é uma nova forma de ficção ou BBB para meu entretenimento? E aí? Seria a rede social uma nova, um BBB, uma ficção? Enfim, como é que Michele, vocês pode enxergam? iniciar. Pode iniciar respondendo. Ah, eu acho que é muito mais, né? É um sistema mesmo, né? Que a gente sabe que no que vai ser no futuro, então eu acho que é muito mais, é muito além. É um sistema implantado para que no final a gente sabe que todo olho verá e como que vai ser, né? Então é um sistema que está sendo implantado, né? De uma maneira que está dando muito certo, né? Para o que eles querem. Então acho que é muito além do que isso, né? Que isso daqui é a ponta do iceberg, né? É onde vai tudo, vai ser por aqui, por esse celular, inclusive, que a gente está usando. Então acho que é muito mais. Exatamente, e as pessoas elas não. Tá, e uma outra coisa também. Essa live em especial, todo mundo, né, que vai ter acesso, amém por isso, mas ela é em especial para pessoas que se dizem cristãs. É em especial para vocês, porque eu tenho visto, é muito triste, hoje mesmo até comentei com a Mi, né, de uma pessoa que a gente conhece na rede social, como é triste de ver. É uma pessoa que ela é bem conhecida aí na rede social, né, ela tem, acho que mais de, já chegou nos 400 mil, né, seguidores por aí. Então, é uma pessoa que até então, gente, olha, veja bem
como que essa questão do que a gente, daquilo que a gente contempla transforma. Uma pessoa que estava na rede social simples, uma pessoa simples até então, É, ela passava isso, até no jeitinho dela, né? De ser alguém sincero e tudo mais. É, todo seguidor que ela tem, de fato, são seguidores. Como que é o nome que fala, Michele? lifestyle. É, não, Lifestyle. quando a pessoa ela ganha seguidor, assim, sem esse trem de comprar seguidor, são seguidores reais, Ah, né? Não sei como. e reais. Enfim, então ela foi crescendo, crescendo, crescendo aí. Hoje está com mais de 300 mil, deve estar nos 400 mil seguidores. E até então ela tinha lá, todo bonitinho, casada, falava do quão que era o sonho dela casar, como ela era feliz casada, aquela coisa toda. Aí ela teve o primeiro filho, desse filho dela, e aí o interessante, que ela começou a trabalhar com a rede social, né? As lojas começaram a buscar ela porque ela estava tendo um ótimo engajamento. E a casa dela era uma casa tão simples, assim, simples mesmo, sabe? Não era uma casa luxuosa, bonita, era simples. E aí ela, depois que ela ganhou o primeiro filho dela, calma lá, mas antes dela ganhar, vamos supor, enviava para ela sutiã, camisola de amamentação, e ela mostrava vestida, né, e tudo mais. E quando ela ganhou, ela teve um encontro, como ela diz, né, com Deus, o Espírito Santo convenceu ela de que o corpo dela era o templo do Senhor e que ela não deveria mostrar nem mesmo a barriga. Inclusive, algumas pessoas pediam para mostrar e tudo mais. E ela falava, gente, para mim agora, hoje não faz mais sentido mostrar a barriga. Ela falava assim, que ela não sabia nem se ela tivesse grávida, se ela mostraria hoje a barriga dela. Para ela não fazia mais sentido e tudo mais, ela não estava grávida mais também. E que quando chegasse para ela alguma, como fala? Ai, Recebido. algum recebido lá de sutiã, de camisola, ela iria apenas colocar em cima da cama e ia mostrar. E era o que ela estava fazendo. Mas passado algum tempo, foi passando, e eu lembro, coisas que quem segue a pessoa, gente, tenham isso, isso é uma verdade. Quem segue a gente observa muito bem o que a gente fala. Eu estava falando ontem com uma pessoa, foi ontem não, acho que tem 2 dias atrás, com uma pessoa assim que com certeza quem me seguia via. Eu falava, ai, gente, nós vamos fazer isso, ou eu vou fazer isso, amanhã eu mostro isso. De repente eu não levava, eu não mostrava. Você precisa realmente ser muito diligente, diligente. Como que é a palavra? Ela é diligente, mas você precisa ser, como é? É, ai, me ajuda aí, bem, bem certinha, não é certinha. Enfim, você precisa estar Você sempre fala ali no seu... Pode me tipo ajudar. um planner, é isso? Um plano, um planner. Só sei que você tem que ter realmente seu foco na rede social e não vou levar. Mas eu tenho tantas outras coisas que eu tinha para fazer Você tem aqui. que ter consistência em postagem. Exatamente isso, é consistente, eu falei diligente. Mas assim, era tanta coisa desse lado que quando eu vi, ai, não vai dar para levar isso não, ai, não vai dar para fazer isso não. Aí eu desanimava, ficava assim, ai, meu pai. E aí, o que acontece? Começa a vir as cobranças. Ai, meu pai, eu não consigo fazer isso. Nossa, eu não dou conta disso, eu não dou conta disso. Aí você vê, aí você abre seu Instagram, tem lá pessoas que de repente está iniciando e já tá que leva, 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 leva. E você pensa assim, meu Deus do céu, eu sou ruim mesmo, hein? A pessoa já tá levando aquilo tudo, tá em alta. Enfim, então, onde eu parei, rede social, nova ficção, tal, tal, tal. Eu me perdi aqui no que eu tava falando. Eu fui dar tanto exemplo que eu me perdi. Me ajudem aí. Da pessoa. Resumindo, Ah, tá, rede pera lá, social. pera lá, pera lá. Aí tá, lembrei. A questão de ser transformado pela contemplação, e aí resumindo. Então, essa pessoa, depois de estar ali muito tempo, hoje ela é uma pessoa, ela se separou do marido, né? Ela tem toda a certeza desse universo que Deus, né, permite ela casar novamente, aonde até então, pelo que eu sei, a não ser que eu esteja errada, mas pelo que eu sei, acho que não houve traição, alguma coisa. Foi mesmo porque, tipo assim, acabou o amor, né? Mas a pessoa não percebe que como as coisas já estavam indo errada. Em que sentido? Papel da mulher, papel do homem.
Nós sabemos que cada um tem privilégio, o homem tem privilégio, a mulher tem dever, o homem tem dever. Então ela começou a ser a provedora, ele ficava em casa cuidando das crianças, e aquela coisa toda, e bam, 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 bam. Aí, por fim, ela de repente começou a namorar, aquela coisa do amor, aquele encanto, ai, tô me sentindo uma princesa, ai, como não sei o quê. E agora, a princesa tá sem o príncipe. Ou seja, como eu falei com a Michelle, então, essas pessoas, elas vão viver com aquela coisa de, e aí, sabe o que que eu quero, o que que eu quero? Porque já está com um vazio aqui que só Cristo pode preencher. Estou falando, né, dessa pessoa em específica, mas aqui, né, tem outros casos que não necessariamente a gente acredita que, né, alguém vá chegar a esse ponto de nossa, vou separar do meu esposo. Mas não tem só esse ponto. Infelizmente, tem pessoas que chegam nesse ponto, acredito que pessoas que talvez estejam bem fracas mesmo na fé, naquilo, né, nos princípios, né, que talvez não conheça mesmo como deveria conhecer. Mas às vezes você é uma pessoa que conhece bem, muito bem, mas a palavra do Senhor diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, muitas vezes a gente acha que vai ter domínio sobre uma coisa e sem nós percebermos aquilo que está nos dominando. Tá todo mundo aí? Sim. Então, por que que rede social prende tanto as pessoas, né, pessoal? Eu acredito muito que, assim como no passado, né, quando teve a explosão é, das novelas escritas, né, é, dos rádios trazendo as histórias, diversas formas de entretenimento, tanto para homens quanto para mulheres, quanto para crianças, depois a TV, as redes sociais elas seguem com o mesmo intuito de prender as pessoas através de inúmeros conteúdos. Então, a gente tem conteúdo de toda forma. E de uma forma especial, as pessoas gostam muito de consumir sobre a vida dos outros. Não é à toa que o que era antes as blogueiras, que hoje viraram influenciadoras ou influenciadores, eles, eles ganham dinheiro com parcerias, eles ganham dinheiro nas redes sociais produzindo conteúdo. E aí, qual é o conteúdo? O eu, a sua vida. Para quem é cristão, me arrumando para ir para o culto, recebendo roupas Pronto. É isso. como eu me ajeito para, sei lá, minha comida para o sábado, né? Para quem é adventista, aquela coisa toda. Minha rotina, eu passando a roupa, eu limpando a casa, e principalmente quem é mãe, né? O filho se torna um conteúdo, um entretenimento. E eu acredito que ali na rede social a gente tem meio que um BBB 24 horas. Você, o tempo todo, por mais que sejam pequenos cortes, as pessoas dizem, mas esse aqui não é toda a minha realidade. Mas, gente, são cortes e cortes de vidas e mais vidas e vidas e mais vidas. E você tá ali o tempo todo consumindo a vida das pessoas. O tempo todo ali você tá vendo o problema do filho da fulana, o que a fulana comprou, a maquiagem que a fulana usa, o que ela pensa, o conflito que ela teve, a opinião dela sobre tal assunto, para onde ela foi, a viagem que ela fez, a roupa que ela usou, como é o corpo dela. Enfim, é uma novela e uma ficção no sentido de que, assim, gente, rede social, por mais que você tente mostrar que é uma pessoa real, você Fica. mesmo você não mostra a realidade da sua vida, é toda uma fantasia, um planejamento do que você vai mostrar ali. Você não É, a câmera na cara ali sem edição nenhuma. Tem toda uma edição. Você não vai gravar um vídeo na sua parede mais feia, você vai procurar a parede mais bonita da sua casa, o ângulo melhor, o jeito melhor, o filtro melhor. Ou seja, não é real. Nada ali é real. É uma ficção. E as pessoas gostam disso. E as hum, pessoas querem ver isso. E isso deixa a exatamente, gente entretido. Porque, gente, não tem. exatamente. Olha, pra gente que gosta, pra gente que é ser humano, saber da vida do outro é muito mais interessante do que viver a própria vida. Uhum, exatamente, exatamente. E é sobre isso, Lourdes, do que você disse, que entra esse ponto, né? Que nós não temos
como controlar o que o outro vai pensar, o que o outro vai achar. Mas, sabe aquela coisa, um exemplo, eu estou lá na rede social, gente, filtra quem você segue, né? Tomem cuidado, não sei o que, não sei o que, tá bom. Aí eu vou filtrar, tudo filtrei. Vou seguir a Lourdes, vou seguir a Michele, aí vou seguir a Tatiana, vou seguir aqui fulano, vou seguir fulano. Ai, são pessoas cristãs, só postam coisas cristãs. Tá, e aí? Ainda assim, é muita informação ao mesmo tempo. É a vida da Lourdes, é a vida da Michelle, é a vida da Ciclana, é a vida da Tatiana, é os reels, é os stories, é as postagens. É muita informação, muito conteúdo e de forma muito rápida também. Quando eu fiz o meu grupo, aliás, o meu grupo ele já estava criado, mas quando eu ia sair da rede social, e aí eu coloquei o link do meu grupo, gente, veio tanta gente. E foi vindo, e foi vindo, e foi vindo, e foi vindo. De repente, aí eu via que aí ficava ali as pessoas, e meu grupo ele não é muito movimentado, né? Aí, de repente, começou a sair um, começou a sair outro, aí eu deixei um áudio falando com as pessoas que aquele grupo era um grupo onde iria ter informações, né? Ia ter, a gente estaria ali conversando sobre algumas coisas para nós, né? Aprendermos juntas ali na questão, né, da vontade do Senhor para nossa vida como mulher, como mãe, mas não seria aquilo que, da forma com que as pessoas que estão na rede social, no Instagram, são acostumadas. Informações a todo tempo, né? Aquela coisa de, olha, hoje eu estou fazendo isso, hoje vai ser aquilo. Não seria assim. E você não tem noção. Aliás, a Lourdes está lá. É tanta gente que foi saindo, 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 foi saindo. Por quê? Porque, e aí, aquelas pessoas vieram, será por quê? Será mesmo para ficar no grupo? Com certeza não, porque senão elas tinham permanecido. Ou seja, elas vêm para curiar, para saber o que você talvez vai falar, se você vai mostrar alguma coisa. E aí elas veem que, não é isso? Vou me interter lá, continuar me intertendo com outra pessoa. É triste falar isso, né? E tem pessoas que não reconhecem isso. Eu acredito que o primeiro passo para a gente conseguir dar o passo que é necessário é reconhecer. Reconhecer se está fazendo mal realmente, é isso aí mesmo que essa menina está falando, viu? Então, isso é muito importante. E aí, agora, eu queria ouvir um pouquinho, né, da Mi sobre. A Michelle tá aí, né? É porque o Zoom não mostra pra gente as pessoas, só quando vai falar todo mundo, né? Tô aqui. Bom, vamos lá. Aqui fala assim: exposição do eu, da rotina e da família em troca de likes, né? Visualizações, parceria e dinheiro. Seria conivente ou correto para um cristão? Michele. Exposição do eu, da rotina e da família em troca de likes, visualizações, parcerias e dinheiro. Seria conivente ou correto para um cristão? Polêmica. Bom, eu acho que... Bom, vou começar falando rapidinho. Exatamente. Daí você pode já até englobar, que eu acredito que o seu testemunho ele entra aí. Exatamente. Então, eu comecei das redes sociais há uns 8 anos atrás, mais ou menos, quando eu estava grávida da Manu. Acho que para a maioria das mulheres é mais ou menos assim, né? Ou nessa parte, né, de maternidade ou de looks, né? Maquiagem, enfim, essas coisas. Exatamente. Né? Então, para mim foi quando eu estava grávida da Manu. E eu também sou apaixonada por foto, né? Sou apaixonada por foto, inclusive eu sou fotógrafa. Então, eu sempre fui muito apaixonada por foto. E aí, na época, não tinha nem Reels, não tinha Stories, era só foto mesmo. Você só postava foto e escrevia ali, né? Então, eu comecei assim, postando a foto. E porque eu gostava de postar de foto, né? Então, ali acabou sendo meio para mim postar as fotos que eu gostava. E aí começou a crescer, né? Porque estava naquele começo, né? Naquele boom, né? E E ali eu comecei a postar mais e comecei a ganhar seguidores e tal. Mas, assim, começou a explodir mesmo na pandemia, que eu acho que muita gente também cresceu muito na pandemia, né? Porque estava todo mundo em casa, né? Tava todo mundo em casa ali, e então tava muitas visualizações, era algo que estava crescendo demais, o Instagram começou a lançar novas ferramentas, então foi crescendo assim num nível muito grande, muito alto.
E aí eu comecei a postar. Mas é interessante que antes da pandemia, né, como eu disse que eu comecei há 8 anos atrás, eu já não conseguia dar conta, eu já tinha um impedimento, porque na época era para mim ter crescido super, né? Inclusive tem uma influenciadora que cresceu junto comigo e eu conversava com ela, e hoje ela tem mais de 1 milhão de seguidores. A gente começou na mesma época, a gente inclusive falava, né, por mensagem ali, mas eu não conseguia, sabe, dar uma continuidade assim tão firme quanto ela, que postava ali rigorosamente todo dia, né? Então, ela tem hoje 1 milhão de seguidores, mas eu já tinha dificuldade. Aí veio a pandemia e aí eu comecei a postar bastante, né? Comecei a entrar nessa onda e comecei a ser recebidos. E, assim, a princípio eu amava. E amava mesmo, né? Postar, aparecer, não tinha nenhum incômodo, assim, para mim, né? E eu também não estava congregando, né? Eu não estava na igreja, eu estava afastada, né? Então, para mim, estava ótimo, estava maravilhoso. Só que na pandemia, né, passou um tempinho, acho que já, porque a gente teve 3 anos de pandemia, mais ou menos, né? Não lembro Também, exatamente quanto tempo foi, mas acho que foi isso. Pouco, né? Mais ou menos isso. Então, até então, nos primeiros meses, foi tranquilo para mim. Só que aí eu comecei na pandemia, o Espírito Santo, a me incomodar assim muito, tipo, eu tava ficando doida. Tanto que na pandemia eu comecei a procurar igreja e as igrejas estavam fechadas. Tipo assim, eu senti a necessidade muito grande de voltar para os caminhos mesmo, né? Porque eu sempre às vezes ia e parava, ia, sabe? Mas na pandemia o Senhor me chamou, né? Eu lembro que no meu quarto, ali na minha casa, eu ajoelhei, eu chorava, eu orava, né? E eu preciso voltar. Tipo, era urgente, sabe? Quando a gente não consegue ficar em paz, foi exatamente isso. Então eu voltei para os caminhos do Senhor e ali peguei firme mesmo, né? Então, a partir de ali, eu acho que começa, né? Todo aquele mover, porque a partir daí, aí eu comecei a ter os conflitos com as redes sociais, né? Só que então eu já estava ganhando dinheiro, né? Eu comecei a ganhar dinheiro com as redes sociais, né? Com as parcerias. Eu já conhecia ser conhecida, eu já estava dando retorno para as empresas, né? Eu tinha fechado muitos trabalhos de meses, inclusive, né? Eu tinha uma hamburgueria que eu fechava, toda semana ela me mandava as coisas e eu ainda ganhava. Então, assim, estava dando certo, né? Só que eu lembro que quando eu voltei e comecei a caminhar, né? Eu fiz uma oração, Senhor, né? Na minha total inocência, eu não sabia, Senhor, se for para mim ser, né? Blogueira, influenciadora, fala comigo, né? Me direciona a isso, né? E aí o Senhor foi fazendo isso. Foi isso que ele fez. Foi me direcionando. E então eu passei por momentos, né, que eu estava voltando, momentos difíceis. E o Senhor começou a toda vez que eu abri o celular, eu não sentia paz. Quem tem o Espírito Santo sabe, né? Então a gente está falando com pessoas cristãs, né? Eu creio eu, né? Então assim, começou aquilo a queimar no meu coração que eu não ficava em paz. E aí foi quando eu comecei a ficar um tempo. Não sei se a Tati lembra. Primeiro eu fiz uma semana de propósito, aí eu fiquei uma semana sem. Só que Omi, foi eu extremamente vi. difícil. Você Omi, lembra? sabe qual é? Pode, eu não vou esquecer, porque você falando tem uma coisa muito importante. Então, eu fiz uma semana, eu comecei fazendo uma semana. O Senhor confirmou aquele propósito, né, que eu estava indo na igreja, ele confirmou que era para fazer. Mas foi muito difícil, eu estava relutando muito, porque imagina, é algo que está dando certo. Tá chegando dinheiro, tá chegando seguidor, né? Você tá indo, né? As pessoas comunicam com você, dizem que você é maravilhosa, dizem que você demonstra Cristo, ai que bom que você voltou, você tá me incentivando a voltar. Então Transmitir tinha paz. a voltar, né? Então assim, tava naquela coisa, meu, agora, sabe? E aí fica todo aquele lado puxando, não, é um trabalho, poxa, é um trabalho, todo mundo tem um trabalho. Você pode ter o seu trabalho e servir a Deus também, né? Então eu estava nesse impasse. Mas aí eu fiz esse propósito de uma semana. E nesse propósito que eu fiz de uma semana, o meu marido voltou para a igreja, ele não estava indo, né? Faltava 2 dias para acabar o propósito, meu esposo foi para a igreja, né? E ali, a partir daquele momento, ele começou a ir sempre.
Mas não acabou por aí, o Espírito Santo continuou e eu continuei tendo os meus conflitos, né? Porque bate, né? Muito assim, quando você verdadeiramente, né, quer seguir a Cristo, obedecer a Ele, viver uma vida de renúncia, como a própria palavra fala, que a gente não anda Exatamente. no mundo, a gente anda na contramão, né? O mundo está Uhum. indo para certo para todo mundo, mas o cristão ele não anda junto com o mundo, ele anda na contramão do mundo. Ele é luz em meio às trevas, né? Então esse conflito começou a gerar muito grande em mim e foi algo que o Senhor foi ministrando ao meu coração. Então esse tempo que eu fiquei, que eu tinha voltado, foi tipo horrível para mim, porque toda vez que eu tinha muitos conflitos, eu abria e assim, para deixar claro, as redes sociais ela toma muito tempo, né? Ela toma muito nosso tempo. E daqui a pouco ela vai tomando toda a sua mente, a sua preocupação, o seu tempo. E aí eu tenho que produzir conteúdo, tem que estar perfeito, eu tenho que arrumar uma casa melhor, eu tenho que arrumar um carro melhor, eu tenho que ter roupas melhores. Espera só um minutinho. Exatamente. Aqui. Então, estão me ouvindo? Então vai Sim, seguindo nesse raciocínio, né? E aos pouquinhos, entrando. Você entrou com o intuito, mas você vai sendo envolvida, né? Vai te envolvendo, né? Você vai acabar conhecendo outras influenciadoras, aí você pode conversar e vai te envolvendo, né? E você vai vendo toda aquela vida e você vai vendo que para outras pessoas deram certo, por que que para você não vai dar certo, né? Não? Por que que aquele hoje tem uma casa, 3 carros, não sei, e para você não vai dar certo? Então você vai sendo envolvida por aquilo, né? E então foi esse conflito que eu entrei muito grande, só que o Senhor falava claramente, não é isso que eu tenho para você, né? Não é isso que eu tenho para você, não é isso que eu tenho para você. Então eu fiz mais um propósito, eu fiquei 3 meses. Não sei se você lembra. lembro. Eu- E aí eu Eu comecei lembro. a postava todo dia, eu tenho que postar todo dia, gente. Às vezes eu tava mal, às vezes eu tava, sabe, numa guerra muito grande e tinha que postar. E aí entra o que a Lourdes falou, né? Não é real, né? Não é real, porque você às vezes está mal, você às vezes está, né, sofrendo aqui, mas você tem que postar lá, e você tinha que aparecer. E isso estava me conflitando muito, porque eu não conseguia. E aí eu comecei a foi diminuindo, e assim eu fui diminuindo, e assim eu fui parando, e assim eu fui parando, e assim eu fui mudando, né? E o Senhor foi trabalhando. Então eu fiquei 3 meses sem rede social. E aí foi não. Aí aquela vontade sumiu, sabe, de produzir, de mostrar a minha família, né? Aquela vontade foi sumindo mesmo, real assim. E até que eu cheguei ao ponto, né? Tava passando por muitas coisas na minha casa, na minha vida espiritual. Então eu cheguei ao ponto de realmente ouvir o que o Senhor tinha falado para mim, obedecer, né? Que eu tava relutando com aquilo, mas obedecer, né? Porque é um caminho que vai te levando, né? A uma vida de ilusão, né? E então foi isso que basicamente que aconteceu comigo. Sabe, Mi, Basicamente, ouvindo você. Não, mas ouvindo você falar, olha só como quando é Deus, né, direcionando, aí entra aquilo que a gente falou no início, né? A nossa vida, ela deve, nós devemos exalar Cristo, sim, né? Mas aquela coisa, quando a gente pensa em Paulo ou pensa em Daniel, o pensamento logo remete ao poder que Deus os deu para viver a vida que eles viveram. é E o muito nosso difícil. desejo, eu acredito que é esse, né? Que as pessoas, ao olharem para nós, consigam ver o poder de Deus atuando. Não, Tatiana, Michele. E aí, Mi, ouvi você falando isso aí. Olha só como foi acontecendo. Conforme Deus, ele foi trabalhando, você voltou para a igreja, e aí É, você foi se envolvendo com as coisas de Deus, automaticamente. Mi, isso aí foi uma coisa nítida de se ver, porque eu te seguia. Eu, realmente. particularmente, eu posso falar porque eu te seguia. Eu abri os seus stories. Você era uma pessoa que eu abri os stories. Então, eu vi a Michelle antes, a Michelle durante aí seu processo, sem saber que você estava no processo, e a É, Michelle depois. Então, eu vi realmente como que você mudou, Mi. Eu vi a sua mudança, eu acompanho, e eu tenho certeza que muitas pessoas têm isso na cabeça delas. Poxa, a Michelle era uma pessoa que postava e tal, e de repente
E de repente ela foi trazendo mais Deus. Eu não sei se você vai concordar, pelo menos eu, como seguidora sua, eu vi que quando você buscou levar mais Deus, né, selecionar as coisas que você levaria, algumas pessoas meio que deram aquela recuada de as curtidas diminuir, não é? Você não vai... Porque É, isso acontece. Mas resumir, veja, eu estou tentando pode resumir, porque bem extenso mesmo, né? Porque são muitos detalhes, igual ela falou, né? É bem mais fácil para aquele que. Mais fácil que eu diga assim, para aquele que é do mundo, seguir a carreira de influenciador, vamos se dizer, né? Se ele quiser. Mas para a gente que é cristão, começa a estreitar. Então, eu recebia exatamente. proposta, quem sabe, mas eu recusava, né? Então, assim, eu recusava, porque não ia de encontro com aquilo que eu era, com aquilo que ia, né? Tinha a proposta de ganhar bem para poder fazer algo, mas não fazia, né? E, assim, e é interessante que eu entendo também, eu sei que a gente está falando do quão prejudicial é as redes sociais, e elas são mesmo, mas, assim, eu entendo também que foi um tempo que o Senhor permitiu, como você falou lá no começo, né? Porque acabou que a minha vida ali, a minha saída, gerou como um testemunho, tá até lá hoje, né? Se as pessoas quiserem ver, tem toda a trajetória de quando eu. E é por isso que eu não quis apagar, porque tem antes de eu estar na igreja, de shorts, de biquíni, né? E aí tem depois, quando eu tô indo, que eu tô caminhando, aí eu tô começando a mudar minhas vestes e eu posto. Então aquilo. E até o dia que eu tomo a decisão, gravo um vídeo e falo que eu vou sair porque Deus me chamou. Então, assim, muitas pessoas, obviamente, até hoje não concordam, nossa, que não entendem, né? Nossa, que dor, Radical, né? tá ganhando dinheiro, né? Eu tenho Ouvi, uma a Mi Lourdes, né? Teve para duas pessoas que eu vi. Você falou, espera, não entendi, é que cortou. por exemplo, eu tenho uma amiga, inclusive é muito minha amiga, mas ela não é cristã, né? E ela falou assim, pra mim, nossa, eu vou para Disney, você vai me levar um dia para Disney, que você vai crescer, né? Você vai ser muito assim. Então, e eu entendo que eu poderia, assim, né, por eu gostar, por eu entender de edição, por eu entender de foto, eu poderia realmente crescer, né? Eu poderia realmente, mas assim, não teria como, eu não teria paz e não seria, né, algo que o Senhor queria, não teria como, que eu ia Você não faz totalmente, os propósitos de Deus, né? totalmente contra aquilo, né, que o Uhum, Senhor exatamente. chamou, né? E ele não me chamou para ficar atrás de uma tela mostrando a minha vida para as pessoas, não me chamou para isso. Deus falou: "Não, você tem uma vida aqui fora para você fazer". Ó, para começar, começa no meio da nossos familiares. Eu não sei vocês, mas nem todos na minha família são cristãos. Nem todos ainda conhecem a Jesus. Então, o meu testemunho de vida, a minha conduta, o meu caráter começa para eles que estão aqui ao meu redor. Quem é a Michelle? Para eles que ainda, né? Isso é importante. Então, eu não posso estar me preocupando com rede social, perdendo tempo ali, né? E hoje eu vejo que as pessoas acham que tem que estar ali, tem que pregar, tem que mostrar, e você vê que está muito sério, que até pastores hoje, muita gente fazem isso, né? Ela fala, Michelle, Exatamente. eu te ouvi Exatamente. e me veio na minha mente essa questão de que, assim, a gente cai numa ilusão de que a minha rotina vai virar um ministério. A exposição da minha rotina vira um ministério. Então, assim, eu preciso mostrar mais e mais de mim, mais e mais do meu eu, mesmo quando eu não estou bem, mesmo quando eu não estou à vontade, eu tenho que estar ali todos os dias, porque as pessoas dependem de mim. Eu, diferente de você, eu não ganhava dinheiro com rede social, mas eu sentia aquela obrigação de estar ali todos os dias, porque tinha pessoas que me mandavam mensagem, e já recebi várias, que só faziam devocional nas primeiras horas do dia, porque me via fazendo toda a madrugada e postando o devocional nas primeiras horas do dia. Eu Se acordava, motivava, né? eu acordava, eu já pegava o meu celular, porque eu ia fazer meu devocional, e eu tinha que registrar o meu devocional para ter ali aqueles momentos registrados para poder postar. Porque na minha cabeça eu tinha que influenciar outras pessoas a fazer também. Então eu me sentia naquela obrigação.
porque eu disse, não, aquelas pessoas, eu sou responsável por elas. Então, eu É, tenho que bem levar, isso. eu tenho que fazer isso. Então, eu senti aquela obrigação e aquilo estava me martirizando, porque É, é isso que é eu rede tinha, social. gente, meu Deus do céu, eu tenho que estar ali todo dia. E tinha dia que eu não queria, mas eu É, tinha que estar, Ixi, tinha que estar. quantas vezes aqui o meu. Ai, não tem que postar pelo menos alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa. Alguma coisa eu tenho, e Alguma coisa, justamente. porque e eu ficava assim, coitada das pessoas, elas me seguem, estão lá para ver alguma coisa e eu não posto nada. E eu caí na mentira, além de eu cair na mentira de que as pessoas dependiam de mim para ter uma vida espiritual, eu também caí na mentira de que quanto mais pessoas estão chegando ali no meu Instagram, é porque Deus está Deus mandando. abençoando, Deus está abençoando. Então eu preciso produzir ainda mais conteúdo, procurar ainda mais estratégias e formas de engajar mais as pessoas, porque eu vou apresentar Jesus para as pessoas. Então Exatamente. eu caí nisso, aí eu ficava, né? Como eu faço para o Reel chegar e alcançar mais pessoas? Como eu faço para o story ficar mais assim para as pessoas gostarem e se prenderem? Ah, que músicas estão no momento que dá ali para eu usar, para botar no Reels, ou botar no Story, ou não sei o quê. Ai, meu Deus, tinha dias que eu fazia meu esposo sair comigo só para a gente bater fotos, para eu ter fotos para postar com os textos cristãos que eu ia levar nas redes sociais. Então, assim, é, minha vida Meu começou a ser esposo, moldada pela rede meu social. esposo sozinho. Toda vez Amor, que eu, tudo que toda eu ia, vez só. tudo que eu ia fazer, eu Não, tinha nem que que- registrar. Minha amiga, me perdoa de cortar, mas é interessante essas coisas, porque isso aí a gente você nem chegou a falar comigo. Mas é interessante porque meu esposo, amor, agora toda vez foto. E hoje, ele, como não é algo assim, já é algo, tá, graças ao meu bom Deus, né? Não tem mais aquela coisa, ai, que eu tenho que postar. Agora, sábado mesmo, meu amor, vamos tirar foto? Aí ele, tá. Veja bem, né? Porque não tá mais aquela coisa, vamos tirar foto. Aí eu vou tirar foto, vamos tirar foto. Às vezes até ele fala, ah, vamos tirar uma fotinha hoje, né, amor? Tá todo mundo combinando. Veja, então tá, assim, não é que não pode existir foto, né? Mas acredito que aquela coisa que tava, que Você sem a gente, fica com a Lud, mente sem a gente moldada. perceber, sem a gente perceber, a gente afeta também os nossos. Então, às vezes, o seu filho não quer tirar foto, o seu esposo não quer tirar foto, mas você quer tirar foto para poder postar lá na rede social. Você já viu aquele negócio assim, não, a gente vai comer, mas antes de comer, todo mundo tem que esperar ter a foto e filmar? eu Eu, fazia assim, eu tava, A minha era. É eu isso fazia aí, ela tinha que vender. exatamente, fazia uma Imagina. parceria. E o quanto que não demora, a comida esfria, tudo. Aí todo mundo fica esperando. E engraçado como que nós não percebemos o como aquilo mal está fazendo para a gente, para nossa família. E às Às vezes a vezes gente a gente pensa, nossa, percebe, mas a pessoa, ela é como um livro. Eu percebi, mas tanto faz, vou deixar aqui. Deixa aí, porque o importante é que eu estou ganhando dinheiro, o importante é que eu estou sendo exatamente. batido, o importante é que eu estou famosa, esse que eu tenho um lugar especial, esse é o importante. E aí que Não, entra, né, aham. quem anda com Cristo, o CD Paulo e tantos outros, ninguém quer falar das marcas, né, de Paulo, as marcas de Pedro, as marcas de Cristo, né, que ficam em nós. Ninguém quer falar disso, mas existe, né? E ninguém quer ver isso daí, ninguém quer sofrer isso, quer o glamour, mas não quer as marcas, né? Mas é interessante porque da rede social era muito isso. Os meus tinham que esperar, todo mundo tinha que esperar, tipo, 20 minutos. Às vezes eu tinha que gravar o Reels, a gente ia comer gelado, né? Porque eu tinha que Olha, gravar. os bastidores. Às vezes, muitas vezes, gente, eu me vi usando dinheiro para poder comprar algo para poder gravar o vídeo, Sim, né? Então, assim, sim. não, e sobre roupa. Eu queria o tempo todo estar comprando roupa para que exato, eu tivesse roupa nova para postar o É exatamente. tempo aquilo, todo. Lourdes, é aquilo que eu falei para uma amiga minha. A gente estava conversando, eu falando com ela sobre rede social, por que que eu saí, e fazendo ela refletir em algumas coisas, e falei assim, olha, veja bem, a pessoa, de repente, ela entra com propósito, tal e tal, tal.
sem ela perceber, ela vai sendo tanto, tá contemplando tanto o que está acontecendo na rede social, que ela começa a ir junto. Então, ela começa a postar muitos rios. É cristão, é mensagem bonita, mas é muito rios. Começa a muita live, né, a trazer muito assunto, e muito isso, e muito aquilo outro. Aí, como a Luz falou, meu look do dia, né, para você. Ai, se você gostou desse look, se você gostou de não sei o quê, deixa aqui nos seus comentários, né, para poder trazer mais. E aí, o que acontece, Michele? Se a pessoa vira e fala assim, ai, traz mais, porque você deixa lá. Se vocês gostaram disso aqui, deixa nos comentários. Aí a pessoa coloca, ai, eu gostei, traz mais. Comenta e compartilha. Aí, Lourdes, aí se a pessoa escreve que ela gostou de você trazendo o look e para você trazer mais, e agora, minha amiga, você vai precisar fazer o quê? Comprar. Você vai precisar agora comprar mais looks, porque você não vai querer ficar aparecer com o mesmo look. Essa questão, né, de É. como as redes sociais mudam a mente da gente. Exatamente, mas as pessoas não percebem isso. Eu comecei a Ou perceber. percebe, mas não vê maldade. Acham, um exemplo, isso que essas três ali estão falando, elas que estão doidas. Vamos Né? falar. Em janeiro desse Igual. ano, eu comecei a perceber isso. Eu comecei a ficar cansada e me sentir escrava das redes sociais. E eu comecei a perceber que eu não podia sair de casa sem o celular. Tudo eu tinha que ter o celular porque eu tinha que registrar coisas para poder postar nos stories ou no feed. E sempre com caráter cristão, porque meu foco era partilhar a palavra. Só que eu queria, em tudo, tentar mostrar Cristo, o evangelho que eu vivia, a verdade presente através da minha vida, né? E aí, o que acontecia? Tudo eu tinha que postar, tudo eu tinha que filmar. As coisas que eu comprava, eu queria mostrar. O que eu comia, o que eu fazia, o que eu vestia. E as pessoas ficavam me mandando mensagem aprovando aquilo e perguntando onde eu comprei, não sei o que, aquela coisa toda. Só que aí eu comecei a perceber que as pessoas não estavam só dependendo de mim para estudar a Bíblia e ter uma vida espiritual e para ler livros cristãos. As pessoas estavam agora copiando tudo meu. O mesmo lápis de cor, a mesma roupa, a mesma Bíblia, tudo. Por exemplo, a Michelle tá aí com um blazer lindo. Eu acompanhando a Michelle, eu não tenho um blazer, aqui onde eu moro é Tigre. Mas aí, de tanto eu ver a Michelle ali com aquele blazer, É um blazer. eu começava a sentir necessidade de ter eu tenho que ter um blazer. Aí, lá, Exatamente. aí ficava aquela coisa, porque além de eu produzir, eu também consumia. E as pessoas das quais eu era seguidora, eu olhava para as coisas delas, gente, eu preciso ter essas panelas brancas. Porque elas são melhor quando vai filmar, a comida fica mais bonita. Eu tenho que ter família, eu tenho que ter um top. Gente, eu tenho um fogão maravilhoso. Mas eu botei na cabeça que eu tinha que ter um cooktop. E aí eu comecei a perceber que minha mente estava sendo moldada por. E aí quando chegou os Reels do Instagram, eu detestava TikTok, porque, enfim, era videozinho demais, porque aí o Instagram meio que trouxe o TikTok para dentro do Instagram, né, com o Reels. Aí eu comecei, né? E aprendendo música sem futuro, porque você fica ouvindo, e música e vídeo, aqueles videozinhos de 3 segundos, 15 segundos, 60 minutos. E eu ia assistindo, quando eu vi, passou 1 hora e meia. E aí, aquela dependência também das pessoas que eu consumia conteúdo. Digamos, por exemplo, eu acompanhava a Tati, a Michelle eu não conhecia, mas a Tati eu acompanhava. Eu amava, vida na roça, vida no campo, mãe, educação domiciliar, tudo que eu amava. Quando Tati não postava nada, eu dizia, meu Deus, ela não postou. Ela não postou nada. Cria a ansiedade, né? A dependência do outro. E aí eu acredito que já vou ler duas perguntas de uma vez. Eu acredito que vai. Eu creio que essa talvez a gente já até respondeu, que é meus seguidores são dependentes de mim para ter uma vida religiosa ou de Cristo, né? E aí, indo para a próxima pergunta, duas de uma vez. A gente está indo para o final. Ao responder caixinhas, né, as caixinhas lá de pergunta, ou abrir cursos, eu me coloco como dona da verdade?
Tenho promovido a pesquisa por si mesmo para os meus seguidores? Ou estou dando respostas prontas e pessoais e meus seguidores usando-as como diretrizes para suas escolhas? Eu já vi muito isso. Inclusive, eu era de abrir muita pouca, raro era eu abrir caixa de pergunta. Porque tomava muito tempo mesmo. E quando eu abri, eu estava abrindo assim, bom, Senhor, hoje eu vou abrir a caixa de pergunta que o Senhor me dê a sabedoria para poder responder. Tinha perguntas, quando eu abri a maioria, às vezes eu respondia na madrugada, né? Que eu estou ali no meu silêncio, eu ouvia o Senhor, eu falava, bom, eu não conheço essa pessoa, e eu buscava de coração responder, né? Não com minhas palavras, mas eu queria que Deus, de uma certa forma, me ajudasse a responder para ajudar aquela pessoa, né? Tinha muitas também que eu respondia no privado, às vezes tem pessoas que elas levam tanto o seu problema, ela nem conhece você, mas ela confia tanto que você tem a solução e a resposta, que elas contam a história dela todinha na caixa de pergunta, né? Aí tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete perguntas só dessa pessoa. E, enfim, né? É uma coisa que, infelizmente, como eu falei, eu posso evitar isso na vida daquela pessoa? Posso. E como eu posso fazer isso? Eu acredito que eu estou fazendo a minha parte de não estar lá, né? De não estar lá. Eu estou fazendo isso por essa pessoa. E meu desejo é que essas pessoas, pelo menos as que chegaram a ter contato, né, com a gente, que viu excluindo, é que elas estejam com o coração aberto para elas ouvirem a Deus, porque quantas pessoas não chegaram até a mim, Tati, realmente, como isso toma o nosso tempo? Tati, eu nem sou de ficar, como é que é? Eu nem trabalho em rede social, eu nem sou essa pessoa de ganhar seguidor nem nada, mas eu perco tanto tempo. Tem uma amiga minha que ela fala, Tati, eu fico excluindo toda vez a rede social, toda vez eu excluo, e aí excluo não, como fala, exclui o aplicativo, né? Mas não exclui a conta. Exclui, de repente, coloca o aplicativo de novo. E quando ela falou assim, e quando eu me pego sem o Instagram, eu me vejo até indo no Google Fotos só para ficar para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Então, isso não é normal. Isso não é normal. E eu não, e é até triste, como eu estou falando. Às vezes, quantas pessoas que eu não conheço, pessoas tão inteligentes, mas que estão se deixando levar por essa rede social, naquela coisa de não tem nada a ver, né? Eu posso influenciar. Quantas pessoas que nós conhecemos também, que de repente elas estão incomodadas por estar ali, alguma coisa está incomodando elas, né, Michele? Como a gente aqui hoje nós podemos dizer isso, e nós hoje sabemos que era Deus, aquilo te incomoda, só que você começa a pensar como você pode fazer para melhorar a sua vida ali. Você não pensa em, eu vou sair, né? Você pensa, como eu vou fazer para melhorar ali? Pera lá, eu tô gastando muito tempo, o que que eu vou fazer para não gastar muito tempo? Tá, eu tô começando a sentir inveja, o que que eu vou fazer para não sentir inveja? Aí eu tô começando a ficar me comparando demais, a me diminuir demais. O que eu vou fazer para não acontecer? Só que eu não tenho aquela coisa, pera, deixa eu arrancar o mal pela raiz. Inclusive, com isso, teve uma pessoa que eu peguei, né? Como eu falei para vocês, eu assisti muito vídeo. Aí teve uma pessoa interessante, eu achei interessante, que ela tinha colocado assim, né? É, uma pessoa respondeu assim em um dos vídeos que eu vi falando sobre rede social. Aí essa pessoa disse: eu configurei meu Instagram para aparecer somente coisas relevantes para meu desenvolvimento pessoal. Acredito que o problema de muita gente é não ser seletível quanto ao conteúdo em que se é exposto. Aí uma pessoa leu o comentário dessa pessoa e respondeu, e colocou assim: não adianta nada. Fiz isso e continuo o dia inteiro na mesma. O certo é excluir de verdade, não desinstalar, não desativar, sim excluir. É pessoa sincera. Mas é cada um. Se ele não consegue dominar ele mesmo, aí o problema é dele. Eu acredito que entra aquilo que eu falei. Poxa, se você você tá mal naquilo ali, viciado naquilo ali, você vai permanecer ali. Se tá te fazendo mal, você vai permanecer lá. Você não vai arrancar pela raiz. Eu fumo, eu tenho. O problema, Nossa, Tati, o problema, entendi. eu acredito assim, para quem produz conteúdo, muitos se prendem aos testemunhos e elogios que recebe para dizer, não, aqui tem um preço alto de estar aqui, mas está gerando frutos. Eu estou Exatamente. levando pessoas para Jesus. Ou quem Exatamente. ganha dinheiro, eu estou ganhando dinheiro, está dando certo, eu estou vencendo, eu estou ganhando.
Ou, ai, eu tô ganhando muitos seguidores, então isso é um sinal de que eu tô Que no Deus caminho me quer aqui, né? certo. Não, Eu que é de tô, Deus. gente, eu já vi pessoas dizendo, gente, eu tô mudando a vida de pessoas. O que eu posto aqui tá impactando vidas. Pessoas estão indo para a igreja, pessoas estão conhecendo a verdade, não sei o quê. Mas a que preço? A preço da exposição da tua né, Luz? família. Eu estou fazendo isso, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo isso, eu estou. Não, e assim, a preço da exposição da família, a preço da tua saúde mental, a preço de você se vender, porque você tá ali se vendendo a Vai no tua Instagram vida, e vendendo glória percebe, da tua vida. exatamente. E assim, como que se expondo? E eu penso assim aqui, e tem a questão também de quem consome. Você passa horas e horas vendo a vida do outro, consumindo a vida do outro e deixando de viver sua vida. Você olha para a vida do outro e quando você olha para a sua, você não tem, você olha tanto no virtual que você não tem contentamento com o real. Você olha tanto para o virtual, você vive tanto no virtual que o real tá passando batido. Exatamente. E é E a importante gente. Pode falar, Michelle. que nisso que as pessoas estão vivendo a vida dos outros, elas estão colocando seus casamentos, estão sendo encerrados, casamentos estão acabando, pessoas estão depressivas, que a gente sabe que o número de depressão e ansiedade é Tá grande, grande. né? Hoje a gente tem até doenças que hoje agora todo mundo tem, né? Então nós já estamos entrando no momento de catástrofe, né? Não sei se é essa palavra, mas assim, de um colapso geral, porque as pessoas querem viver a vida do outro, querem que a sua, sendo que elas não mostram a realidade, né? E eu era influenciadora, e é 15 segundos cada stories. Hoje eles aumentaram, vai até 60 segundos. Mas tem um limite. Vamos dizer, se eu colocasse 20 stories de 60 segundos, o dia tem 24 horas. A pessoa ela pode simplesmente ocultar a parte que ela quer em todo momento, né? Eu lembro que às vezes eu gravava stories, não gostava, gravava outro, não gostava, gravava outro, não gostava, gravava, Não. até o story estar do jeito que eu tenho que E estar. quando você via, amiga, já Então, passou meia hora você tentando gravar um stories. e o Reels? Porque eu sou muito perfeccionista na minha vida, eu quero fazer as coisas, eu tenho esse de fazer Sim, certo. sim. Nossa, na Nossa, rede isso estava me matando, porque tinha que sair perfeito. Eu gravava o Reels, aí eu fazia a faxina. Aí para editar o Reels tinha que ficar perfeito. Então eu passava horas editando, passava horas gravando e aí eu postava e esperava a pessoa comentar para ver se ficou do jeito, para receber aquele comentário maravilhoso, perfeito, a lindo, expectativa, né, do que o outro vai achar, né? tal. Então, assim, hoje as pessoas estão assim, né? Famílias estão sendo destruídas e mais sério ainda é que os próprios influenciadores estão entrando nessa linha. E hoje a gente vê isso. As pessoas elas não querem admitir, mas a gente vê muitos que cresceram, seus casamentos acabaram. E não é por causa do dinheiro. Não, o dinheiro, gente, o dinheiro, ele é muito bom. Não é por causa do dinheiro. Mas a gente sabe que é um male, até porque está na palavra de Deus, que a raiz de todo male é o dinheiro, É de todo mal. o amor às coisas, né? As coisas, a fama, Por a isso, influência, né? pegar a palavra de Deus, você começa querendo só postar um versículo, você começa querendo. Só que o seu ego, o ser humano, a natureza caída do ser humano, vai te levar a você começar a amar os aplausos, a amar, achar que você. Exatamente, Gente, exatamente. a, Isso a Michelle acontece. falando sobre essa questão dos aplausos, né? A lisonja, que é o constantemente estar recebendo elogios pela obra que você está fazendo, por melhor que ela seja, gente, é É um pecado. dano, Quem é exatamente. bajulador é Satanás. A bajulação é uma característica satânica. E É, quanto mais elogios nós recebemos por algo bom que nós fazemos ou temos, que nem vem de nós, é dom de Deus, se for realmente Sim, bom, a glória deveria ser revertida para o Senhor. Quando ela é revertida para nós, e aquilo ali vai fazendo em nós, é como uma erva daninha, ela começa a crescer e começa a é, roubar os nutrientes do solo do nosso coração. ô E aí Lourdes.
acontece? Pode Você finalizar vai e depois fala. cada vez mais achando que eu sou bom, isso vem de mim, a autossuficiência. E a gente, para você que é adventista, Espírito e Profecia fala muito sobre essa questão, que a gente não deve estar lisonjeando. E que tudo que promove a lisonja, essa questão de estar elogiando, essa coisa toda, a gente não deve se colocar em tentação em Uhum. relação a isso. E Uhum. uma coisa que, para mim, eu acho assim, eu ouvi uma fala de uma pregadora falando, gente, a rede social foi feita para a gente pecar. E o Instagram, de uma forma especial, que trabalha a questão da imagem, né? Ele é feito para nos levar a ter inveja e a ter cobiça. É uma rede social feita para o orgulho ser alimentado, o ego inflamado. Porque enquanto mais você posta, você quer receber em troca o que é ali? Curtidas, comentários, compartilhamentos, seguidores. E aí, se você vê que todo mundo está gostando de uma coisa, você vai fazer mais e mais daquilo para aprender mais e mais as pessoas. E não é a Jesus, não se Exatamente. engane. É a Exatamente. Ô Lourdes, e aí tem um texto, né, de parábolas, do livro Parábolas de Jesus, que diz assim: precisamos evitar tudo quanto estimule o orgulho e a presunção. Portanto, devemos acautelar-nos de fazer ou receber lisonja ou louvores. Por isso que eu falei sobre essa questão de, pera lá, mas, se eu só falar para os meus seguidores, seguir pessoas, né, que vão edificá-los, ainda assim, eles vão permanecer aqui. Você não conhece a luta deles, a luta que eles têm, né? Como eu posso dizer, o degrau, né, da santificação que eles estão. Então, será mesmo que é o ideal eu só falar apenas para eles avaliar quem eles vão seguir? Eles vão resistir a essa tentação? Ainda assim é o ideal eu dar esse conselho? Hoje eu sei que não. Hoje eu sei que não. Eu estou falando Tatiana, né? Aqui a Michele, a Lourdes, cada um no seu pessoal com Deus. Nós estamos falando isso, que nós cremos muito que o Senhor veio nos convencendo e não foi algo que foi fácil, não é uma decisão assim, né? Mas glória a Deus que nós tivemos essa coragem, né? E sabe por que eu estou falando de coragem? Já eu vou ler o porquê que eu estou falando de coragem, mas finalizando o texto, mais um pedacinho do texto diz assim: aqueles que louvam os homens são usados por Satanás, como a Lourdes mesmo falou, como agentes seus. Esquivem-se, né? Os obreiros de Cristo, de toda palavra de elogio. Elimine-se de vista o próprio eu. Cristo, somente Cristo deve ser exaltado. Dirija-se todo olhar e acenda o louvor de cada coração. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então, ou seja, infelizmente, como a Lourdes falou, essa questão da rede social, uma vez que nós estamos ali, começamos a levar a nossa vida, querendo ou não, o foco ele passa a ser para mim. Eu levei de manhã uma mensagem, eu falei hoje com as pessoas sobre salvação, sobre o pecado, sobre isso, sobre qualquer tema da Bíblia, ok. Mas uma vez que eu estou levando também o meu dia a dia, acabou. Que legal, nossa, você me aproxima de Deus, não sei o que, e tal, tal, tal. Mas agora o foco da pessoa se desviou totalmente. É igual quando se fala de música, né? A questão da música no seu ritmo errado, no tempo errado, a música que não é coerente. Quando você está ali ouvindo um louvor que não é o louvor ideal de se ouvir, a sua conexão, de repente você está ali conectada com Deus, veio aquele louvorzão, mas que te lembra, sabe, as músicas seculares, a sua conexão com Deus, ela corta na hora. Eu acredito que o mesmo é na rede social. Uma vez que você começa, pera lá, mas agora, isso aqui, né, como a Lourdes falou, o intuito, né, tudo com propósito. Eu arrumando a minha casa para mostrar que a mulher virtuosa, né, ela cuida do lar, mas eu estou cortando aquela conexão da pessoa.
Eu estou incentivando o outro, talvez, a arrumar a casa. Olha, Tati, quantas pessoas, né, Lourdes, acredito. Ai, vendo, como você falou, vendo você estudar, aí eu me senti estimulada a estudar. Como eu disse, não é errado. E louvado seja Deus por alguém chegar aqui na minha casa, ver a minha casa ajeitada e falar, Tati, acredita que eu não ajeitava a minha casa? E aí, de repente, pode deixar ele lá acordado, por favor. E aí, de repente, eu vim aqui, vi tudo ajeitado, mas de repente eu senti vontade de arrumar, né? E aí, enfim, agora eu arrumo. Ok, mas na rede social, como eu falei, a forma com que acontece é diferente. Porque o outro, ele tá ali, tá arrumando. Mas percebe-se, eu não sei com a Michelle, com a Lourdes, se já foram pessoas assim. Ai, Tati, te seguindo, assim, vendo as coisas que você ensina, tal, tal, tal. Sei lá, eu tô com uma vontade, um desejo no coração agora de começar a compartilhar no Instagram aquilo que o Senhor. Você entende? Olhe para você ver. Então, aí como eu falei, né, nessa questão do cuidado, né, tem um rapaz na rede social que ele tinha deixado assim, lá no YouTube, rede social virou um delírio. Olha, ele falando, me faz muito mal, mas ainda continuo lá. Espero que um dia eu consiga me livrar. Ou seja, veja bem, essa pessoa ela até quer, mas ela não faz ideia de como se livrar disso. Que eu acredito que é a condição de muitas pessoas. Às vezes até quer, mas não faz ideia como deixar aquilo. E aí vem, mas todo mundo tá lá, né? Mas é algo normal, né? Por que não? E aí, partindo para outra, calma aí, a outra perguntinha aqui. Michele, eu, né, mãe, dona de casa, a Lourdes, para ser como mulher virtuosa, precisamos empreender em algo na internet? Para você ver, a Michele, né, tem 2 filhos grandinhos, né, tão grandinhos, os filhos dela é casada, é fotógrafa, no momento eu acredito que quando dá para ela, ela abre a agenda, é uma coisa, né, e aí, para mim, no meu caso, né, tenho 2 pequenos, que se hoje eu for incluir algo maior, a minha atenção, ela vai, é mais ou menos assim, ela vai ser dividida, mas ela vai pender sempre mais para um lado. Ou vai ser para os meus filhos, e aí aquele trabalho vai estar em falta, ou vai ser para o trabalho, e aí a minha missão aqui em casa vai estar em falta. Ou um ou outro, ainda mais na idade que eles estão. Talvez, né, se já fossem bem grandinhos, né, e daquele horário em que a gente coloca eles para estudar, aquela coisa toda, eu conseguisse fazer alguma coisa e ainda assim, corria o perigo de estar pendendo mais para o trabalho do que voltar da minha missão, porque por mais que eles estejam grandinhos, a nossa missão ainda não acabou, né? A Lourdes quer complementar alguma coisa quanto a isso? Bem, eu nunca empreendi no Instagram, né? Então, mas era um desejo que eu tinha porque eu era convencida diariamente de que tinha que vender alguma coisa no Instagram. Tinha que vender, você tá aqui, você Fazer tinha, o curso, olha, né? faz Abrir o curso, curso. faz curso. E aí eu vi todo mundo fazendo curso de tudo, até assim, uma vez eu fiquei chocada, que era um curso de como deixar a Bíblia gordinha. Porque, assim, eu gosto muito de estudar a Bíblia, minhas Bíblias ficam bem gordinhas, assim, mas para mim é natural porque ela é fruto natural do meu estudo pessoal da Bíblia. Aí, quando eu vi uma pessoa lançando um curso e ganhando dinheiro, ensinando as pessoas a encher a Bíblia, Michelle Breto não ri, não. Quando eu vi a pessoa ganhando dinheiro, ensinando como encher a Bíblia de papel, post-it, para ficar com a Bíblia gorda, porque as pessoas viam que aquela pessoa tinha uma Bíblia gorda, ela mostrava a Bíblia gorda, toda colorida, cheia de coisa, e eu quero ter uma Bíblia igual a essa. Gente, qual é a vantagem de ter uma Bíblia gordinha, colorida, se aquilo ali não é fruto natural do teu estudo e da tua aprendizagem e em estar aos pés de Jesus? Não. Eu quero ter uma Bíblia gordinha porque eu acho bonito ter uma Bíblia gordinha, cheia de coisa. Aí eu fiquei assim, eu não tô acreditando. Curso para tudo. Sim. Até curso para ser dona de casa tinha. E aí eu ficava, gente, não, aí ficavam dizendo para mim, você tem que fazer curso, você tem que fazer curso.
você tem que fazer curso, você tem que fazer curso, você tem que ganhar dinheiro, você tem que ganhar dinheiro com isso. Mas, gente, por mais que eu e meu marido, a gente tem uma vida muito simples, né? A gente ganha o suficiente para do pão de cada dia. Mas por que que eu preciso ter mais dinheiro? Para que tanto dinheiro? E aí eu comecei a questionar isso. Se eu tenho o suficiente para o pão de cada dia, por que é que eu tenho que viver correndo atrás de dinheiro? Por que que eu tenho que criar alguma forma de ganhar dinheiro das pessoas? Por que que eu tenho que ter mais dinheiro? E, porque eu já não quero estar aqui todo dia. Se eu for inventar de vender um curso, aí é que eu tenho que estar, porque tem toda uma estratégia, né, Michele? Quando você vai vender uma coisa na internet, você tem que criar necessidade nas pessoas daquilo, fazer marketing daquilo, criar uma semana, assim, uma semana ou 3 dias, ou uma live, alguma coisa assim. Aquilo, né? Então, se você vai ter de faxina como o seu dia, vou planejar a sua faxina do seu dia, né? Que tem gente que vende, né? A organização da faxina. Então, eu já tenho que começar a mostrar para a pessoa, sem mostrar que eu vou dar esse curso, mas mostrando ali. Então, você vai fazer uma semana e meia. Aí você vai postar que você vai lançar naquele dia. Gente, em tal data, eu vou lançar uma super novidade. Os 50 primeiros que se inscreverem vão ganhar uma parte. Então, imagina, né? E é isso Não, que então, aí você cria necessidade nas pessoas de uma coisa que elas não têm necessariamente necessidade para vender aquilo ali, você fica naquilo ali. E aí como adventista, tinha uma coisa que estava me incomodando, que era assim, a gente tem a Bíblia e temos Espírito de Profecia. E eu via pessoas vendendo aquilo que a gente tem, recebeu gratuitamente, vendendo. Eu ficava assim, mas por que que eu não posso? Eu preciso comprar uma coisa, sendo que já tem isso ali disposto gratuitamente. É só Pra, você direcionar a pessoa aquilo, né? e aí, Ter um pouquinho de tempo, paciência com seu irmão e falar, irmão, assim, assim, assim. Mas não, o meu tempo é igual precioso. os Pagar e aí eu. Ah, é porque eu hein? já estudei, eu mastiguei, estudei e vou te dar de uma forma mais completa aqui, aí você tá bom, tá lá, É igual os né? coaches de hoje em dia. Você me pergunta de onde eles tiram tudo que eles sabem. justamente. Ei, Michele, olha, eu tenho uma igual. Ah, eu amo essa Bíblia. Aqui é preto. Mentira, gente, pelo amor de Deus. As pessoas querem um caminho mais fácil, menos, né, doloroso. Tem um caminho aqui, mas eu vou pegar um atalho aqui para ver se eu chego lá, né, mais rápido, sem me machucar tanto, sem se esforçar tanto, né? E é isso que a gente vê. Gente, E Pra não é que tá aí, eu vou? gente. E não é isso que Deus quer da gente, né? Por que que Deus ele anseia muito com que eu vá até a Ele, né, em comunhão para buscar aprender dele? É o que eu falo com as mães. Olha, Tati, Tati, mas um Tati, exemplo. Pode, eu pode falar. vou ter que sair, Eu porque eu vou pro também. culto. Ah, nós, as Meu duas, Deus, já eu também. de 1 hora, muito mais. E eu tenho culto, Fica tranquila, a gente já vai finalizar. tá? Nós vamos finalizar também, a gente também perdeu a hora. Era para a gente ter finalizado, acho que. Bom, na minha cabeça estava 5h30, né? Agora é 5h25, mas deixa eu ver aqui. Acho que tem 3 perguntinhas, mas são 3 perguntas que eu acho que dá para englobar tudo e finalizar. Mas para não te atrapalhar, se você já quiser sair agora, pode ficar tranquilo. Eu preciso, porque eu vou arrumar as crianças, o culto é 6 horas. Ah, não, então pode ir, pode correr. Mas, gente, muito Pode correr, obrigada, a gente já vai finalizar aqui, Mi. Eu tá? agradeço Tchau. muito. Obrigada. Pode E ter só certeza que foi muito bom ouvir. para quem está aqui, chegou até aqui, se você chegou até aqui, se esse vídeo você achou, é porque Deus, você já sabe o que você tem que fazer. Se É esse isso vídeo aí. chegou para você, chegou até aqui, Amém. você já tem a sua resposta, tá bom? Verdade. Abençoe. Deus Tchau, gente. abençoe, mano. Vai com Deus. Tchau, Tchau, Mi. tchau, obrigada.
Então, minha amiga, tentando englobar tudo para a gente também finalizar, a Mi saiu, né? Eu ia até querer que ela contribuísse um pouquinho, mas eu dando uma pincelada rapidinho, eu vou trazer para mim, né, o meu testemunho sobre a pergunta: seria imprudente ter vários seguidores e ganhar dinheiro com a internet e simplesmente sair de lá? Eu não estava ganhando dinheiro com a internet. Eu já cheguei a receber várias propostas, mas foram propostas, como a Michelle falou, que você olha e fala: isso aqui eu não posso aceitar isso, né? Não dá para aceitar isso aqui. Enfim, e aí já chegou algumas outras assim mais simples, mas eu acredito que é porque o meu foco não estava nisso. Eu não estava com aquele foco de ser influenciadora nesse ponto de ganhar dinheiro. Então eu lia e eu não tinha muito interesse de dar retorno, né? Mas rapidamente, no ano de 2020, foi no ano de 2020, eu não me lembro agora, 2020, quando eu tive o meu pequenininho, o Estevão, né, que agora tem 3 anos, ele nasceu super bem, embora ele nasceu prematuro, ele nasceu super bem, mas por ficar no hospital, ele acabou contraindo uma bactéria, a bactéria foi muito grave, ele chegou a ficar realmente entre a vida e a morte, ele chegou a estar num estado onde os médicos mesmo falaram que, né, ele ia morrer, e Deus, em sua infinita misericórdia, concedeu a ele o milagre. Enfim, ele saiu da UTI, o hospital inteiro, assim, ficou maravilhado e queria ver essa criança que eles esperavam morrer e estava ali viva, né? E aí a gente foi ficando e tudo mais. Tem muito testemunho por trás disso, mas o foco que eu quero trazer no dia 24 de dezembro, eu estava ali já. Eu falei: Senhor, acho que eu cheguei no limite de estar aqui nesse local, esse ambiente. Nossa, que coisa ruim, Senhor, me tira daqui, Pai. Por favor, nos ajude a sair desse local. Se o Senhor tirou meu filho da UTI, eu estou buscando crer que o Senhor, então, está dizendo: eu posso levar ele para casa. Então, por favor, Senhor, nos tire daqui. E aí veio na minha cabeça, assim, rapidamente aquela coisa: o que que eu tenho que eu poderia falar? Senhor, se o Senhor me tirar daqui, eu vou fazer isso. E aí, o que que eu lembrei na época? Na minha cabeça veio Instagram. Aí na hora eu pensei: ai, mas Instagram, que coisa tão inútil, tão fútil. Eu pensei assim na hora: tão fútil, tão inútil, mas Instagram. Só que o Senhor conhece o nosso coração, né, Lourdes? E eu, há muitos anos atrás que eu conheci o Instagram, em 2017, se eu não me engano, sempre tinha aquela coisa de eu entrar no Instagram, fazer uma coisa, só que aí eu via as pessoas crescendo, e eu, Senhor, por que eu não consigo crescer nesse negócio? Eu queria tanto levar meus testemunhos, aquilo que o Senhor fez e tal, tal, tal. Mas, e era sincero, como você falou, é sincero. E nada, e nada, e nada, e nada, e nada, e nada. E aí, minha amiga, quando o meu filho ele foi para a UTI, na verdade, quando eu fui para o hospital, porque a minha bolsa estourou com 7 meses, eu comecei a ganhar seguidor. E ganhando seguidores, 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 seguidor. Eu acho que eu tinha 6 mil seguidores, de 6 mil seguidores, rapidão 10 mil, rapidão 14 mil, e foi subindo, 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 subindo. E enquanto eu estava no hospital, os seguidores iam chegando. Enquanto eu estava no hospital, os seguidores iam chegando. Visualizações nos stories era de 8 mil para cima. E aí me veio isso na cabeça. Eu lembrei daquilo que eu queria, né? E, enfim, e aí, Lourdes, eu quero falar uma coisa que eu não sei se eu já comentei isso para você, tá? É, 40, você falou a que hora? Tá, qualquer coisa, se você já quiser finalizar, você me avisa, que aí eu finalizo Eu o vídeo. só para que você pode terminar de dar seu testemunho, mas é Tá, só eu vou para dizer finalizar. por que que eu saí das redes sociais. Que eu vou precisar sair, Pode porque eu falar. também, 6 horas eu vou pro clube. E Ah, assim, já batendo aqui na porta. é, eu saí por dois motivos principais. O primeiro, porque estava me levando a pecar. E eu não queria mais estar confessando os mesmos pecados, porque eu estava me colocando em tentação e caindo nos mesmos pecados. Então eu não queria mais pecar contra Deus. E o segundo, porque eu estava levando meus irmãos a pecar, me idolatrando, me imitando, centralizando a vida religiosa em mim, a modéstia em mim e a inspiração em mim. E nesse sentido, eu disse, não, eu não vou ser responsável por isso. Então, por esses dois motivos, eu tomei a decisão de sair. E foi a melhor coisa, porque hoje eu tenho mais tempo para a missão, tenho mais tempo para minha família, que também é minha missão,
tenho mais tempo para o Senhor. Minha mente está melhor, no sentido de eu não funciono mais à base de celular, eu não tenho que estar batendo foto de tudo. Economicamente, Só eu quando também tô, você quer. Não fica economicamente, mais aquela coisa de que é preciso, é preciso. Ah, se eu quiser eu bato, se não, não bato, né? meu esposo mesmo percebeu. Assim que eu saí, eu parei de comprar. Eu não tinha mais necessidade de estar comprando coisas. E eu tenho desfrutado de uma paz mental tão, tão maravilhosa, porque era um excesso de informação muito grande, era muita hora de informação, e eu queria consumir tudo aquilo, eram coisas boas e edificantes, mas eu tava ficando muito cheia, então, assim, ter saído, gente, pra mim foi a melhor coisa do mundo, e eu aconselho você uma coisa, tem gente que fala, eu vou fazer um propósito de 7 dias, um mês, 3 meses, gente, se uma coisa tá te fazendo mal, a gente não tira só um pouquinho ou durante um período. Se tá Corta fazendo pela raiz. mal, a gente tira de uma vez. A palavra do Senhor diz, né, Lourdes, se o braço te faz pecar, arranque-o Arranca fora. Não isso. fala para você cuidar do braço, né? Aí Fala para depois que ele arrancar fora. melhorar, aí tu vai Você, de novo. Não, exatamente. gente, arranca. Ah, Lourdes, mas eu acho não sei o que, mulher, vai, ou irmão, vai orar. Pede orientação ao Senhor. E eu vou te dizer uma coisa. A gente nasceu sem redes sociais e dá para viver sem também. Então é isso. Beijo. E ó, escutem o testemunho da Tati, porque é maravilhoso e poderoso. Que Deus os abençoe. Tchau, tchau. Tchau, minha amiga. Vamos finalizar também, indo para o final aqui. Então, como eu ia dizendo, nessa, né, lá o meu filho no hospital, me veio isso na cabeça, essa questão de, eu vou deixar a rede social, Senhor, deixa a rede social, tá chegando seguidor, eu não quero saber de seguidor, não quero saber disso, eu não quero saber daquilo outro, eu vou deixar a rede social. Então, ali, né, eu tomei essa decisão e eu saí do hospital no dia 25. O Senhor, né, me tirou daquele hospital, tirou meu filho, para honra e glória dele, né? Hoje ele está aí com 3 aninhos. Mas o que acontece? Eu fui me aconselhar, né, com algumas pessoas que são influencers, né, digitais e tudo mais. E eu lembro, né, de uma pessoa, uma amiga muito querida, ela chegou a falar para mim, ela falou, minha amiga, eu acredito que é Deus que trouxe para você os seguidores, né? Você queria tanto levar seu testemunho, e tá aí, os seguidores, Deus trouxe, total. Eu acho que, né, isso que você falou com Deus, você estava ali, né, na emoção, Deus não vai levar em consideração, só que eu sei que eu não estava, sabe, naquela coisa emotiva, eu sei que eu estava, sabe, sendo racional, conversando com Deus tranquilamente, né, pensando assim, em algumas coisas daquilo que eu queria, que eu podia largar, algo que talvez eu gostasse, né, que eu poderia deixar a fim de querer sair daquele hospital. Embora, né, Deus não precise disso, né, dessa barganha toda, mas a gente é humano e a gente fica tentando ver o que nós podemos, né, oferecer, assim, aquilo que a gente gosta, eliminar, né, para que Deus, né, possa ouvir nossa oração. Como eu falei, embora Deus não é esse Deus, né, de barganhas. E, enfim, saí, né, e aí eu vi no conselho ali, conselho aqui, aí eu falei, aí ficou na minha cabeça, mas vai mesmo, né, que é Deus, e aí realmente, né, aquela questão, olha, meu filho não ficou bem, e aí foi ganhando seguidores, as pessoas foi vindo, vendo testemunho, aquela coisa toda, e fiquei, só que eu não tava mais a mesma pessoa, né, eu já era de aparecer pouco, aí que eu aparecia menos ainda, não tava muito desgostosa de estar ali, mas estava ali. Até que chegou, acho que passou um ano, eu fui lá e falei, quer saber? Já sei. Eu vou deixar essa rede social, porque eu falei que eu ia deixar ela, eu vou deixar. Eu deixei, só que eu fiz o quê? Fiz outra rede social. Aí fiz outra rede social, tudo mais, aquela coisa toda, mostrando como a Lourdes chegou a comentar, a vida na roça, tal, 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 tal. Aí sempre começava as coisas a incomodar, né, na rede social, e aí eu ia buscar no Senhor o que fazer, aí eu fazia o propósito, Senhor, eu só vou entrar na rede social, não vou ficar me preocupando em ter que levar isso, levar aquilo outro, levar aquilo outro. Só aquilo que realmente vier forte no meu coração, algo que eu estudei, que, sabe, dependendo do que for, eu levo. E aí eu comecei a fazer assim. Então era uma coisa, outra era um assunto, outro. Eu não tinha assunto toda semana, 2 assuntos na semana. Era sempre um assunto, de repente demorava 15 dias, 2 semanas, um mês. Eu falei 15 dias, né? 15 dias, um mês, às vezes, para eu levar um outro assunto. Mas ainda assim,
incomodava, porque querendo ou não, você não está levando, mas você está ali, você está consumindo, você está vendo, você está não sei o quê, e aí você também começa a fazer comparação, que, poxa, eu estou levando isso, eu estou fazendo isso, e as pessoas fazendo mais, não sei o que, não sei o que, tal, 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 tal. E, por fim, né, eu acabei não excluindo, como eu falei, e eu me peguei em uma situação nesse ano, aonde veio assim, como um plim, sabe? Sabe, eu não sei se isso aconteceu com vocês ou se não aconteceu. Eu costumo orar assim: Senhor, eu falhei nisso, me dê uma oportunidade de fazer diferente, me dê força do alto para fazer diferente. Eu acredito que o Senhor, ele me deu uma oportunidade de fazer uma escolha diferente, de fazer a escolha que eu já devia ter feito lá atrás. E quando eu peguei o meu mais novinho, né, com pneumonia, veio aquela coisa de, gente, essa criança precisa de mim, eu preciso estar focada aqui, meus filhos precisam, né, que eu esteja focada em oração com Deus. Aí eu falei, pera, em oração com Deus, ligada com Deus a todo tempo. Então, Senhor, eu vou deixar a rede social. Porque isso, querendo ou não, desliga a minha mente, né? Porque a gente fica pensando o que eu vou levar, o que eu tenho, o que eu posso levar para a pessoa, por mais que você esteja pensando de coração, o que eu vou levar para a pessoa para ela aprender sobre isso. Só que muitas vezes nós não entendemos que Deus quer nos ensinar para que nós pratiquemos isso aqui dentro do nosso lar, para que alcance as pessoas ao nosso redor. E aí, aquilo que Deus traz para a gente, que Ele quer que a gente faça, que Ele quer que a gente pratique, a gente já quer levar logo para fora, né? E, enfim, e aí não não acontece o propósito, né, que deveria acontecer na nossa vida. Então, é, seria, né, como aqui a pergunta, seria imprudente ter vários seguidores e de repente só sair de lá? Não, não seria. Uma vez, como a Lourdes falou, né, se está custando a sua saúde, a sua saúde mental, né, a sua vida espiritual, por que seria imprudente? Pelo contrário, é muito sábio avaliar essas coisas. Então, ficar usando com bom senso, sair de vez, estar aqui, estar acolá, fazer o detox. A Lourdes também já comentou sobre isso, né? Qual é o preço da fama e do lucro através da rede social? Vale a pena? Vale a pena? Tem valido a pena isso para você? Vale tudo para ganhar seguidores e assim influenciar mais pessoas para Jesus? O que levou, né? O que leva a gente a estar ali? O que tem te impulsionado a estar ali? E aí eu quero finalizar falando de uma amiga muito querida, que o desejo dela, a vontade que arde no coração dela é levar a mensagem que tanto tem impactado a vida dela, que é a transformação que Cristo precisa e fazer na nossa vida, dentro do nosso lar, né? A mensagem da família, né? O que Cristo, nós precisamos permitir Deus fazer dentro ali da nossa família, para que então a nossa família seja um testemunho vivo. E aí ela começou, né, a me falar que ela estando ali, levando isso, ela via que a mensagem, né, que ela não tinha muito alcance. E ela levava mensagens tão importantes. E ela começou a ver que, poxa, será que... Olha a comparação que ela começou a fazer. Aí ela vê, olha para um lado, vê alguém de repente levando alguma mensagem, a mensagem surtindo efeito, ela pensa, poxa, será que eu tô tão devagar, eu tô fazendo tão pouco, que o Senhor transferiu aquilo que o chamado que ele teve para mim aqui na rede social, ele transferiu para outra pessoa que cresceu, né? Ela começou a fazer essas comparações, ela começou a se diminuir. Então, infelizmente, isso acontece muito, muito mesmo na rede social. E para poder finalizar, né, eu queria ler um pedacinho aqui de um texto, aonde diz sobre quem nós devemos contemplar. Então, nós não devemos imitar nenhum ser humano. Não há nenhum ser humano que seja suficientemente sábio para ser nosso critério. Devemos olhar para o homem Cristo Jesus, o qual é completo na perfeição da justiça e santidade. Ele é o autor e consumador de nossa fé. Ele é o homem exemplar. Ao olharmos para ele e meditarmos a seu respeito, ele será formado em nós a esperança da glória. Então, não tem como, né, Cristo se formar em nós, uma vez que nós estamos centrados demais, olhando a vida do outro. E infelizmente,
A maioria acaba caindo no laço do Instagram. A maioria. E Tati, mas dá para fazer alguma coisa lá no Instagram? Aí eu costumo dizer assim, se for nessa forma aqui, ó, vamos supor, eu quero levar a mensagem. E aí eu coloquei a mensagem lá e pronto, coloquei a mensagem hoje. Hoje é domingo, coloquei a mensagem hoje e pronto. Agora daqui 3 dias eu vou colocar e não estou olhando, não quero saber o que é, estou fazendo outras coisas do lado de cá. Talvez até vá, né? Porque você não está preocupado se foi curtido, se foi alcançado, se foi compartilhado, enfim. Talvez até vá, né? Por quê? Porque você só está semeando, tipo assim, aquele ambiente lá não é legal, mas eu vou deixar uma semente lá. E não é errado, né? Você semeou, você deixou lá. Mas, infelizmente, como eu falei, com a maioria não é isso que acontece. Com a maioria, elas acabam sendo enlaçadas pelo Instagram. Então, sem elas perceberem, elas começam a levar a vida delas. Elas estão ali constantemente, elas estão sempre online. Enfim, entende? E é o que acontece. Precisamos falar realmente é isso, né? Ser sinceros, é isso mesmo que acontece. Eu tô mesmo sempre lá atualizada para ver se alguém mandou mensagem, para ver se alguém curtiu, para ver se alguém comentou, para ver se alguém falou alguma coisa, para ver se aquela pessoa lá que eu sigo, de repente eu copio ela em alguma coisa, o que ela postou, para eu poder copiar, para eu poder trazer também para os meus seguidores e por aí vai. Enfim, gente, como eu falei, essa live aqui, ela não é uma live onde nós vamos dizer para vocês assim, se tá bom, continue, né? Mais uma live onde nós queremos que vocês reflitam por vocês mesmos. Tá bom mesmo. Não tem afetado a sua vida espiritual, não tem te afetado em nada. Ok, maravilha. Ok. Mas tá te afetando? Você tá percebendo que você tá abrindo toda hora? Você tá indo lá? Você tá com a sua você tá aqui fazendo alguma coisa dentro da sua casa, mas a sua cabeça tá lá? Tá começando a acontecer isso? Avalie, né? Mas o que eu posso fazer para isso não acontecer? Aí lembre-se desse verso: se o braço te faz pecar, então arranque-o. E é isso, sabe? Não pense o que o outro vai pensar, o que o outro vai dizer, o que vão dizer, se você tá doida. Mas aí você tem que se deletar do mundo inteiro. Gente, como cristãos, aquilo que nós podemos fazer, o que nós podemos fazer para evitar de pecar, não é nossa obrigação fazer? Não é nosso dever fazer? Então, por que não fazer, né? Que Deus possa abençoar a vida de vocês e que o Senhor possa, de alguma forma, né, ter falado com vocês, você que está aí desse lado e às vezes quer sair, mas não tem força para sair, não sabe por que não sai, né? Tá buscando resposta de Deus, Senhor, sai ou não sai, sai ou não sai. Isso, para mim, como eu falo, isso não é algo normal, né? Se está acontecendo, alguma coisa tem por trás, né? E é isso. Cuidado, né? Em confiar em você mesmo, nos próprios sentimentos, na sua própria vontade, e permita Deus guiar realmente, né, o seu pensamento. Permita Deus estar, sabe, trabalhando em você. Abre as portas para Ele. Que Deus possa abençoar a sua vida.